Daí, galera, bem-vindos a mais um podcast Bring Me Data. E hoje eu tô aqui com um amigo, eu até tava comentando com ele que quando você entrevista alguém que você conhece é bem melhor, porque você já sabe, né, que aquilo que ele tá falando é verdade, que realmente acontece. Então tô aqui hoje com o John Martin, uma das maiores autoridades de SEO no Brasil, um cara que eu sou fã do trabalho. John, bem-vindo. Obrigado aí pela oportunidade, enfim, agora se conhecendo presencialmente. Opa! Se apresenta aí pra galera e bora conversar que tem muito assunto pra gente falar. Muito bom. Hoje. Primeiro, obrigado pelo convite de estar indo aqui, né? Para quem não me conhece, sou John Martin, né? E acabo trabalhando aí na parte de SEO, mas fazemos outras coisas na agência também. Muita gente não me conhece como John Martin, mas me conhece como Seu Martin, porque a agência é agência SEO Martin, porque inicialmente a gente começou com SEO, né? Mas depois o pessoal acabou vendo ali o nome, parecia que era Seu Martin. Então todo mundo chama de Seu Martin. Então no canal do YouTube é Seu Martin, no Instagram, todo lugar é Seu Martin. Aí ficou. Eu tava pensando nisso, né? Eu tava lendo. E até porque o nome às vezes é um pouco mais difícil, John, tem muita gente que chama de Diego, João, o pessoal troca. Aí o cara já manda lá um Seu Martin e tá resolvido, né? Abrasileiraram o seu nome. Com certeza, né? Boa, show de bola. Cara, e aí, assim, me conta, eu tava até pensando enquanto eu tava vindo pra cá, o que te trouxe até o SEO? Como que você começou a trabalhar com isso? Sua formação, sua trajetória profissional, como que você veio parar aqui? Cara, é uma história bem louca, assim, se for. Mas acho que todo mundo tem umas histórias loucas pra contar, né? Eu sempre gostei de tecnologia. Então, assim, eu lembro que, cara, na década de 90, eu já mexia com computador. Então, assim, eu mexia com DOS. Não, eu mexia com DOS, cara, assim, tipo, que é uma linha de comando, que hoje eu mexo com Linux, mas um pouco diferente, mas ok. Linha de comando é aquele negócio tela preta, antigamente tinha as telas verdes, né? Eu cheguei a pegar fósforo verde, então o pessoal já tá sabendo minha idade aí, né? Pelo amor de Deus, né? Mas meu avô trabalhou na IBM, então assim, teve uma série de coisas que facilitaram um pouco pra mim. Certo. E aí naquela época eu já era viciado ali, tipo, em jogar, não só joguinho, mas também fazia coisa com o computador, mas, cara, tinha Warcraft, eu peguei a primeira época de Doom, Quake, Duke Nukem, e aí, tipo, já online, que a gente começava a jogar meia-noite pra pagar um pulso, terminava às 6, cara. Sim. Que loucura, né? Mas tudo bem. E aí, bom, foi tudo isso. Eu comecei até a trabalhar, já tipo, fazia alguns sitezinhos de brincadeira, tá? Na verdade, eu lembro até os nomes dos editores, era tanto do Bloco de Notas quanto Hot Dog Pro, puta nome estranho. A gente fazia site na raça ali, tá? Mas brincando assim, pra outro conhecido e tal. E eu sempre gostei de tecnologia. Mas o que aconteceu é que a vida acaba te levando para lugares diferentes. Perfeito. E aí eu fui trabalhar, estudar, né, também, então entrei na faculdade, fiz administração inclusive, e provavelmente assim a minha carreira se moldou muito porque eu fui trabalhar na Price, que é uma empresa de auditoria, né, de contabilidade e auditoria. E eu adorei, porque a maioria da galera não gosta, né, de contabilidade. Eu adorei, porque eu gosto de número. E aí talvez seja algo interessante que me trouxe pra hoje, né? Tá. Eu trabalhei lá, gostei pra caramba. Saí porque eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, né? Então, fazer intercâmbio eu tive que sair e a minha ideia era voltar. Porque eu curtia aquilo, mas eu precisava ir pro intercâmbio, eu queria ir e tal. Ainda tive com um brother, assim, a gente foi, né, já, vamos aprender inglês, vamos aproveitar também já esquiar, né? Porque nunca é só uma coisa, né? Claro. Já, né? Então, aí aconteceu, voltei e meu pai, ele tinha uma empresa de tratores. Que ele ainda tem uma empresa de tratores, na verdade. Mas ele, quando eu cheguei lá, ele estava importando os tratores da China. E na época, o produto chinês era um horror. O pessoal assustava quando você falava que tinha qualquer coisa chinesa. E um trator, que é uma máquina mais pesada e mais cara, na época era de meio a 1 milhão um trator daqueles. Então, ele falou, John, preciso que você me ajude aqui com a parte de marketing. Porque na cabeça do meu pai, você fez administração ali, marketing, tudo é a mesma coisa. Gosta de tecnologia. Faz tudo. Presta serviço de consertar o DVD, com internet PC, caiu, e-mail não funciona, tudo. Eu sei como é. E aí, falei, beleza, vamos dar um help aí pro velho, né? E aí a minha ideia, inclusive, era ficar lá uns 6 meses e voltar pra Price. O Reinaldo, que se estiver vendo esse podcast aqui, meu Deus, ele sabe que eu prometi e não voltei, né? Mas tudo bem. Mas o que aconteceu? Aí eu comecei a focar muito nessa parte de marketing, porque era esse o principal. O problema era como que eu vou conseguir vender um trator chinês e concorrer com marcas que nem Komatsu, Caterpillar. Como você concorre com a Caterpillar? John Deere. Como que você concorre com esses caras sem verba, né? O branding que eles têm. Eu olhei, ninguém tava fazendo lá Google Ads. Falei, vamos começar com Google Ads. Aí eu criei um site muito mal feito na época. Que hoje eu olho mal feito, mas na época talvez seja até legal. E comecei a fazer Google Ads. Qual que é o problema? E aí você vê como eu caí no mundo do SEO. Eu peguei, fiz os anúncios, torrei toda a grana. Torrei a grana. E não veio um lead. Cara, como assim não chegou um lead? Por quê? Porque eu não manjava tão bem. Eu entrei lá no tutorial, falei, vambora aqui, acho que eu manjo, vamos fazer.
E eu não negativei a palavra brinquedo. Então, todo mundo que Nossa. entrava ali estava procurando tratores de brinquedo. E o volume maior era trator de brinquedo. Aí, ou seja, me compliquei e eu falei, não vou falar pro meu pai que eu fiz merda, né? Não tem a menor chance de eu falar isso. Eu falei, cara, vou me posicionar organicamente. Como que funciona esse negócio? Eu falei, será que eu consigo aparecer sem pagar no Google? Eu não sabia o que era SEO, nada disso. E eu comecei a estudar. Então, eu sempre fui um cara muito ativo nesse sentido de ir atrás, de pesquisar. E aí eu comecei a estudar, estudei. E aí foi que eu consegui fazer o trabalho e a gente começou a se posicionar organicamente. Vendemos bem pra caramba. A empresa depois foi vendida depois de muito tempo. Que da hora. Então, assim, deu super certo. Só que eu aprendi na prática, né? E aí, provavelmente, já tinha as primeiras agências aqui no Brasil, mas eu nem sabia disso. Então, mas eu fui fazendo algo que eu não me dei conta que era SEO, na verdade, mas já era o SEO. Era o básico do SEO, né? Aquela era paleozoica do SEO, digamos assim, né? E quando eu acabei, aí, tipo, a gente vendeu a empresa e tal, falou, beleza, que era uma concessionária de tratores novos. Meu pai ainda trabalha com tratores usados, né? Tá. E tinha um brotherzaço meu que na época tava com uma empresa de revelação de foto digital. Olha só, na época bombava. Era books lá ou não? Era também, mas assim, você mandava foto, o cara revelava e mandava entregar na tua casa. Sim. Né? Na época foi uma época de transição entre a foto física, que você ia na loja e colocava e revelava. Filme mesmo, exatamente, é que várias empresas conhecidas quebraram, Kodak Perfeito, e tal. sim. E aí foi pro digital, mas as pessoas queriam imprimir para ter em casa a foto. E ele me chamou e falou, John, pô, você já fez o trabalho aí e tal? Porque eu falei para ele que eu ia fazer um sabático, né? O sabático é uma grande vagabundagem, na verdade. Eu tava louco para ficar um ano, né, sem fazer nada, né? Voltar pros Estados Unidos. E ele falou, não, mas vem me ajudar antes. E aí eu fui ajudar ele. E aí deu super certo, bombamos o negócio ali. Só que nessa história, já tinha um, já tinha dois... Daqui a pouco o pessoal conheceu o trabalho que eu fiz lá, começou a chamar, quando eu vi eu tava com 5 clientes. Então virou já que uma consultoria. Sim. E aí começou a caminhar. E eu acabei o sabático, né? Foi pro buraco, né? Não tinha mais sabático nenhum. O mais interessante disso é que começou a crescer de forma meio que natural. E aí o pessoal começou a me conhecer, tinha mais gente me contratando. Então foi bem bacana isso. E foi uma época que realmente era não chega a ser tão o começo. O começo era quando eu comecei com meu pai ali. Mas já era uma fase intermediária do SEO que as pessoas tinham muita dificuldade de se posicionar e as pessoas mal sabiam o que era. Né? Ainda tem gente que não sabe. Assim, mais ou menos, putz, olha, eu acho que a primeira época com meu pai foi em pegou. Torno de 2006, assim. Nossa, entendeu? Primórdios da internet. E aí foi indo até 2010, tá? Mas assim, aí eu comecei a vir e foi basicamente em 2010. Eu não lembro qual que é a data de criação da empresa. Deve fazer agora 10 a 11 anos, uma coisa assim, que eu efetivamente fundei a empresa. Perfeito. Né? Porque precisa emitir nota, aquele negócio todo, você começa a empresa pequenininho, mas era um consultor. Essa que é a verdade, era um consultor. E aí foi evoluindo, isso foi muito bacana, e eu fui subindo. E aí eu comecei a ficar um pouco mais conhecido, o pessoal já me conhecia, várias agências me contratavam para fazer o trabalho para elas, White que label. é o famoso white label, né? Ou seja, você ia lá e resolvia o problema do cara. E aí, depois de ficar conhecido, comecei a dar aula em alguns lugares, porque o pessoal começou a me chamar. Inclusive, eu adoro dar aula, mas é difícil dar aula porque você... Não dá pra ter em tanto lugar, cansa da aula. Sim, principalmente demais, o presencial, dia, né? cara, Agora a pandemia claro. bonito, né? Você tá na câmera, mas, cara, é trânsito, demora pra chegar no lugar, É volta. uma outra profissão, é você ter outro negócio, né? Exatamente. É complicadíssimo, assim. E o pessoal gostava muito das nossas aulas porque era na prática. Tava no dia a dia ali mostrando como funcionava com os clientes e tal, né? E aí a gente começou a dar aula inicialmente em escola digital, que era o que mais tinha, e depois grandes nomes começaram a absorver. Então, por exemplo, Belas Artes, FIAP, até hoje eu dou aula na FIAP, que eu gosto muito ali, porque é muito focado em tecnologia, então é um ambiente muito legal ali para você. Que da hora. Para você, a gente vai falar de inteligência artificial, a FIAP é uma super referência nisso, né? Então é bem bacana o ambiente ali que eles fazem. Mas aí eu comecei a dar aula e tal, e depois eu fui crescendo a minha consultoria a um certo ponto que eu precisava escalar um pouco mais. Perfeito. E aí eu comecei a criar agência, né? E ou seja, o que é agência? Eu comecei a contratar pessoas para conseguir aumentar o volume. De uma maneira geral é isso, né? E nesse meio do caminho foi muito curioso, porque eu tive a percepção que eu era um cara muito técnico. Certo. Pô, contabilidade, estatística, já tinha feito administração, sempre adorei matemática. Inclusive aquele meu avô que eu falei, ele era professor de matemática, né? Então, eu sempre tive matemática ali um ponto forte, sempre fui um cara mais de exatas, né? E o que aconteceu foi que eu falei, eu preciso de uma necessidade melhor de ver um pouco o marketing. Que foi aí que eu fui fazer a pós-graduação em marketing, focado em marketing digital, inclusive. Que eu fiz na época na HSM,
Esse MBA não tem mais hoje em dia, mas é um MBA que, tipo, na época, maravilhoso, porque a gente pegou grandes mentes ali. Então, a gente teve aula com um cara gringo, assim, sabe? Putz, nomes maravilhosos. Que da hora, e assim, poxa, quem encabeçava aquilo era a Marta Gabriel, que a gente não só teve aula com ela, mas ela gerenciava o curso. Que o nome que eu super recomendo, eu acho que quem tá no marketing digital e não conhece a Marta Gabriel, o cara já começou com o pé errado, né? Com o pé esquerdo. Então, o cara precisa, pelo menos, dar uma lida nos livros dela, acompanhar ela, que eu não sei se ela é tão ativa nas redes hoje em dia, né? E talvez mais Instagram, menos o YouTube e tal. Mas, assim, é uma das referências que a gente tem aqui no Brasil e é importante seguir. Claro. Mas aí eu tive toda a base de marketing para conseguir aplicar também na agência, no trabalho. E aí foi evoluindo. Ou seja, no final começou com um grande fracasso, né? Que foi aquela campanha mal sucedida por não ter negativado palavra. E aí depois a gente foi subindo e aprendeu o SEO meio que na necessidade. Por isso que eu sempre falo, né? A necessidade move a humanidade, né? É o jeito, né? Legal, cara. E hoje vocês estão focados em consultoria de SEO. Cara, a gente conversa muito, né? Você tem um foco em treinamento, né? De time muito grande. É que assim, ali a agência, porque assim, como eu comecei numa época que tudo era mais simples, o SEO era mais simples, o Analytics era mais simples, tudo era mais simples, então eu consegui também aprender um pouquinho e aos poucos evoluindo. Hoje o cara que entra no marketing digital, ele toma uma overdose de informação. Tipo um curso de SEO bem feito, ele tem tipo, sei lá, 20, 30 horas. É uma pancada. Parte técnica, dá uma assustada até, né? E assim, SEO, aí o cara tem o Analytics, aí o cara tem, vai pro Face. É muita coisa. Então eu fui aprendendo devagarinho. E aí eu consegui ter um escopo grande. Então, por exemplo, parte de GTM. Eu tenho curso de GTM que tem mais de 10 mil alunos. Em plataforma online. Você fala, cara, 10 mil alunos de plataforma online. E não tem nada a ver, tipo, se você for ver, foca no nosso SEO, sim. Mas a gente tem o quê? Toda a outra parte, que é o quê? A gente trabalha com Analytics, trabalha com GTM, trabalha com criação de site. E aí você vê, o nosso foco é o que a gente chama de marketing orgânico. Tá? E o principal, provavelmente, hoje em dia é o SEO por causa do Google. Mas o marketing orgânico é tudo que você faz de forma orgânica para trazer o tráfego, visibilidade, leads ou vendas, né? E aí tem um ponto que é muito bacana, que é o site é uma maneira de você trazer tráfego, você tem que ter um site. Aí o Google começou a focar um pouco mais em performance. Então a gente se especializou em fazer sites performáticos. Perfeito. Então, por exemplo, você precisa falar assim, John, preciso de um site super pirotécnico. Visual. Não adianta, não vem para cá. O foco aqui é performance. Vai ter um visual bonito, mas não vai ser aquela pirotecnia. Não é o drive, né? Não é a pirotecnia. É performance, velocidade de carregamento. Mas é o perfil de cliente. Então, por exemplo, você entra no site do Red Hot Chili Peppers. Cara, performance deve ser péssima, arte, né? mas é maravilhoso. É artístico, né? Só que o cara não precisa de tráfego. Isso que é verdade. As pessoas vão atrás. Se ele falar que vai fazer um show no Brasil ou Coldplay, provavelmente no site deles explodiu esses dias. Então, assim, quem que é o foco nosso? É e-commerce, é cliente que precisa de lead. Ou seja, é o cara que ele não precisa, às vezes, ter um site tão belo, mas precisa ter um site satisfatório, bonitinho, tal, funcional e principalmente performático. Então a gente focou em criar sites performáticos. A gente tem essa consultoria de SEO e também tem o serviço de SEO. Porque às vezes o cara precisa de uma consultoria. Às vezes o cara precisa da consultoria, mas 90% dos casos ele precisa da aplicação. Então a gente tem os analistas para poder aplicar, né? E SEO, ele anda muito em conjunto com conteúdo, com geração de conteúdo. Então a gente tem uma área muito forte na agência que basicamente é a produção de conteúdo. Que é desde blog, né? Tipo, talvez um conteúdo textual, digamos assim, até o conteúdo em vídeo. Porque, por exemplo, o YouTube, a gente vai talvez falar mais sobre isso, mas as pessoas pesquisam em primeiro lugar no Google e o segundo maior mecanismo de pesquisa é o YouTube. Essa informação, quando eu vi ela faz muito sentido, mas é mind-blowing, né? Você olha e você fala, caramba, cara. Então eu falo assim para as empresas, você tem um monte de conteúdo no teu blog, mas você fez algum vídeo do YouTube? Não. Eu falo, como assim não? É o segundo maior mecanismo de pesquisa para seus potenciais clientes te conhecerem. Então a gente faz live, a gente faz alguns trabalhos ali de vídeos no YouTube que são bacanas, mas faz podcast, então a gente cria conteúdo também. E aí na agência a gente acaba tendo vários serviços que são ligados a isso. E aí, eu não vou elencar todos aqui, mas talvez o principal deles seja o defesa de reputação. Que é ou o meu nome ou o nome da minha empresa aparece mal no Google, né? Dita meu nome aqui, tá um monte de porcaria. Ou dito o nome da minha empresa, é só reclamação. Como que eu faço para limpar isso? Ou seja, para ter um visual satisfatório quando o usuário pesquisar meu nome. Que é um serviço que o pessoal pesquisa demais. Tipo, a galera tem aumentado muito, né? Porque hoje, se você for ver pessoalmente,
Ninguém contrata mais ninguém sem googar o nome do cara, sem jogar no LinkedIn, 100%. sem dar uma olhadinha ali numa Chaca rede social. cara, no Google. Sim, Então 100%. esse é o principal ponto para a pessoa física. Agora, para a empresa, imagina que, tudo bem, você é a Vivara. Você concorda que você... Vou comprar um produto na Vivara, eu tenho uma certa segurança que os caras vão entregar. Claro. Eu vou numa empresa menor, E aí? nunca ouvi falar, mas é Será um que produto que eu entrega? quero. O que o cara faz? Ele vai no Reclame Aqui para ver, ele procura no Google para ver se tem reclamação. Então ele acaba Até no Google Meu Negócio, ali no Tudo. mapa, ele vê os reviews da loja. Sim, se for físico, principalmente, Sim. né? Então, o principal ponto ali, eu acho que é a gente precisa criar... Porque, assim, se você não fizer nada, só vão aparecer conteúdos ruins. Uhum. Porque as pessoas naturalmente gostam de reclamar. É que nem eu. Mercado Livre. Eu compro praticamente todo dia coisa no Mercado Livre. Tamo Aí, junto, praticamente, chega aqueles e-mails de reviews do Mercado Livre. Sei lá, 30 dias depois que comprei o negócio, Você chega é o o cara que review. faz review, né? Não, faço nenhum. Nenhum? Sou preguiçoso pra caramba. Deveria. Tipo, no sentido... Não, porque tem um monte de coisa pra fazer, vou ficar fazendo review. Pô, é foda. Eu penso isso também, Então. mas é uma forma da gente ajudar. Não, mas não tô nem aí. Não tô nem aí. Tipo, essa que é a verdade. O pessoal vai falar que quer ajudar a comunidade. Tá? Não tô nem aí. Você faz review do quê? Cara, Só quando você quer reclamar. É. Essa que é a verdade. Na verdade, assim, né? Sim, mas eu pego as duas pontas, né? Sim. Quando é muito bom, é muito ruim. Tudo eu faço bem. questão, assim, de Você falar, faz cara, questão, eu vou tudo bem. ajudar. Isso Mas aqui na é meiuca, muito- Não. não vai. 70% das vezes não. Então o que acontece? É meio que natural que as pessoas façam reviews negativos. Sim. Então se O você negativo é garantido. exato. É Então, se garantido, você não fizer um 100%. trabalho de defesa de reputação, se você é principalmente uma empresa nova, só vai aparecer coisa ruim no teu nome. Sim. Então, por isso que você precisa estimular. E aí, se a gente faz o trabalho não só de limpeza, Aham. que é extremamente complexo, é mais caro que SEO, inclusive, mas a gente faz um trabalho também estratégico. Então, por exemplo, a gente pegou uma empresa outro dia que a menina não conseguia ter review. Porque na Amazon, no Mercado Livre, os caras têm toda uma gamificação, tem todo um trabalho para te convencer a fazer Estimular. review. Você pega uma loja intermediária, por que você vai fazer review naquela loja? Tem menos interesse. Claro. Então a gente fez um trabalho com eles de criar um cupom de desconto para quem fizesse o review. Uhum. Porque é importante para eles. Porque tem um review, não é só o usuário que vai ver. Uhum. Vai aparecer estrelinha no Google. Tem uma série de consequências que vão ajudar todo o trabalho de marketing digital. Então eu acho que isso é Legal. muito importante. Que da hora, cara. Até falando de review, Sim. o Google tá sempre buscando formas de deixar, pelo menos assim se diz, né, o mais natural, o Sim. mais verdadeiro possível. E, inclusive, eu também faço muito review no Maps. E agora eu tava lendo recentemente que eles estão, não sei, de certa forma, desconsiderando os reviews que são feitos Sim. próximo do local, porque justamente eles não querem que você estimule isso, né? Porque você pode Sim, estar ali, sim. alguém forçando, tipo, É, cara, faz um review aí pra Ô, mim. faz um na sua reviewzinho frente. aí, Pô, né? Cara, tipo, eu ia te dar uma nota 3, Sim. fica meio impressionado. Isso acontece também, né? Muito quando a gente fala de SEO, do Sim. Google tá acompanhando, a gente até falou, né, dos backlinks. Não, teve várias autoridades. atualizações recentes sobre o review do Google, tá? Mas de uma maneira geral, assim, Impacta no SEO, o review do Google? muito. Assim, tem vários tipos de review. Tem o review do Google Meu Negócios, né? Que tipo, é mais para negócio local. Tá. E lógico, vai impactar. Se você vai num consultório médico e tem uma estrelinha lá só, você fala, meu Deus, não vou nesse cara. Sim, sim. Agora, normalmente quando a gente está falando em review, a gente está falando no site. Normalmente é em produto. E impacta muito porque aquilo tem um dado estruturado por trás que ele vai exibir isso na SERP, ou seja, na página do Google. E aquilo chama atenção, cara. Você vai comprar entre duas lojas, já olha em cima, tem Não, 5 estrelinhas, 100%. você clica no cara, entendeu? Esse é o primeiro ponto que eu acho que é importante. Mas o Google, ele quer entender se aquele review ele é útil, se ele foi feito da Genuíno. maneira adequada, se é genuíno. E assim, cada dia mais, com a capacidade de processamento dos caras, vai só aumentar a percepção dele disso. Então, mas, por exemplo, você não precisa ser muito Google. Vou entrar, e até vou falar o nome da loja, porque eu fiquei puto esse dia. Dá pra comprar uma TV na Fast Shop. Pô, entrei lá e tal. Aí eu tava louco numa TV, que foi uma besteira ter comprado, porque comprei no dia seguinte e fechou a fábrica no Brasil. Eu falei, não é possível. A Sony, né? Sim, Falei, então, imaginei que mas sorte que não deu problema. Aí fui na Fast Shop. E aí fui ver os reviews. Aí tava entre essa, tinha uma outra lá da Samsung, da LG e tal. Cheguei lá, olhei da LG. E aí tinha um review ali, pô, uma TV de 75 polegadas. Aí tinha um review do cara falando assim, ó, adorei, como que era? Adorei a TV, vou até procurar pra ver se eu acho esse review ainda. Adorei a TV maravilhosa, ficou perfeita aqui no meu banheiro. Eu falei, como assim, né? TV de 75 polegadas no banheiro. Aí eu desci mais um pouco, tinha um outro comentário muito parecido com as palavras trocadas. Aí um outro eu falei, ih... Então olha só que interessante.
o review era positivo, em teoria eram positivos, mas quando eu li eu tive uma percepção tão ruim que eu não compro mais na Fast Shop. Porque eu sei que ali a maioria dos reviews, se você começar a ler mesmo, você vê que é tudo manipulado. Tudo manipulado. E assim, cara, isso é foda. Entendeu? E assim, e o que o Google quer? Ele quer identificar isso. Por que os reviews... Pega uma BH Foto, pega uma Amazon. Por que funciona super bem no Google aquilo? E não só para o Google, mas para o usuário, para a experiência do usuário. Porque os caras têm um sistema de review maravilhoso. BH Foto é tão louco que eles fazem um esquema que a câmera que você compra lá, depois que você vai fazer o review, você pode mandar uma foto da câmera que você comprou e você tirou a foto com aquela câmera para ficar no review. E aí você vê qual que é a qualidade da foto, né? Tipo, pro outro usuário comprar. É muito bacana, entendeu? E aí tem um lance de, poxa, você tá abrindo o review para qualquer usuário ou são para usuários que são, na verdade, tipo, confirmados que são realmente consumidores, né? E aí por isso você tem, inclusive, não sei se vocês sabem, mas o pessoal às vezes não sabe, tá, gente? Mas tem muitos sistemas de reviews que são externos aos sites, que são parceiros oficiais do Google. Porque exatamente eles garantem a fidelidade daquilo. Sim. E esses que são parceiros oficiais... Se você usar algum deles, as estrelinhas aparecem no orgânico, mas aparecem também nos anúncios pagos, que é um diferencial competitivo. Ou seja, eu olho muito isso. Se você tiver um sistema de review que seja fidedigno, só tem a ganhar. Perfeito. Agora, para ter um sistema fidedigno, você tem que ter certeza que o produto, que a sua entrega é boa, porque senão só vai vir review negativo. O marketing não faz mágica, né? Exatamente. Até quando você comentava, eu fiquei pensando... cara, a Shine criou um sistema de review de produtos... que ele é tão gamificado que até as pessoas que fazem os reviews escrevem lá. Oi, gente, só tô escrevendo aqui para ganhar minhas moedinhas. Mas o produto é muito bom, 5. Então, assim, né? É saber como usar as ferramentas, né? Porque, pô, assim, um cara que tem um mínimo de discernimento, entrar ali e ver aquilo, para mim, cara, falar, não vou mais comprar aqui, porque... Pô, eu tô me sentindo manipulado, né? Total. Porque a internet era da verdade e tal, e, pô, os caras burlando isso, nada a ver, né? Não, com certeza. E aí tem uma outra questão, talvez, que os reviews que não são legais, que nem esse que você falou, cara, a empresa tem que ter uma política de moderação. Seja ela através de sistema, através tipo, de alguém moderando aí, tipo, mesmo. Mas tem que ter moderação. E o que a gente vê muitas vezes é a empresa querendo fazer o review, que é o benefício, né? Sempre assim, todo mundo quer benefício. Mas a pessoa não quer ali o ônus do negócio. Qual que é o ônus? Eu preciso ter alguém para moderar isso daqui. Então, assim, é sempre importante você pensar no pró e contra. Então, você vai ter vários prós, mas você tem contras. Tem que ter uma hora de algum funcionário para fazer reviews ali que caia no sistema de moderação, que é o que os caras não fazem. Então, o cara deixa aberto e vambora. E esse tipo de trabalho, cada dia mais vai ser, não vou dizer penalizado, porque não é bem esse o termo, mas... ele vai ser depreciado pelo Google, enquanto se ele reparar que você está fazendo um review super fidedigno, bem feito, ele vai dar uma vantagem competitiva para você. É óbvio. Né? No final, o Google não mudou. O que acontece é que ele vai atualizando a maneira com que ele avalia essas informações do review, o conteúdo da página, etc., dependendo da capacidade de processamento dele. Por que ele não via tudo isso lá atrás? Porque não tinha capacidade de processamento para fazer isso. É grana isso. Né? Então, esse é um ponto super importante. Então, cada dia mais... cara, tudo ele vai ver. Porque o que o Google quer, na verdade? O Google quer oferecer o melhor resultado possível para o usuário. Então, todo dia ele busca entender se aquilo é o melhor resultado possível para o usuário. Lá atrás, um resultado bom era um texto de 5.000 palavras sobre um assunto, por exemplo. Em algum momento, só aquilo deixou de ser um texto bom. Só um exemplo, né? Por quê? Porque você acessar no celular, você mal conseguia ver. Você ficar com a lupinha aqui, né? Era uma porcaria. Então, o resultado bom não era só o conteúdo, mas era ser uma informação, um site responsivo. Que fosse bem visualizado no celular. Aí, passou um tempinho, o Google falou, pô, gente, além de ter isso, também tem que ter aqui o quê? Tem que ter uma certa segurança. O usuário não pode vir aqui num site que seja inseguro. Então se o seu site tiver um certificado de segurança, eu vou dar uma vantagem competitiva, porque ele é um resultado melhor para o usuário. Ou seja, agora, mais recente, né? Olha... o usuário não aguenta entrar no seu site e esperar 10 segundos para carregar. Tem que ser rápido. As pessoas querem um site que carregue imediato. Então, um resultado bom não é só o conteúdo, não é só um site que tenha links, que tenha autoridade, não é um site que seja só responsivo, né? Que tenha certificado de segurança, mas é um site que tenha tudo isso e também tem o quê? Performance.
Porque senão ele deixa de ser o melhor resultado possível para o usuário. E o Google, e isso é importante, quando você entende que o Google não quer te ferrar. O Google quer entregar o melhor resultado possível para o usuário, porque foi exatamente aí que ele virou a chave e dominou o mercado. Então, assim, tem muita gente que não lembra disso, mas a gente teve uma guerra dos buscadores ali no final da década de 90, no começo dos anos 2000, e Alta Vista, Yahoo, Google, aqui no Brasil, KD, tinha os buscadores regionais, tinha um monte de buscador. E por que você começou a usar o Google? Porque ele entregava o resultado melhor. Simples assim. Então, eles caíram a ficha e falaram, cara, a nossa diretriz é entregar o melhor resultado possível para o usuário. Então, todo dia, eles vão fazer alguma coisa para entregar o melhor resultado possível. Que da hora. É simples. Então, se você tiver com isso em mente, você sempre vai fazer um trabalho bom de SEO. Por isso que eu falo, quando o cara entra num post escrito, que tem 3 parágrafos, escrito, sei lá, tudo sobre a creatina, tem 3 parágrafos, como que você pode considerar que esse é o melhor resultado possível para o usuário? Não é. Entendeu? Então, assim, o SEO também tem sempre um pingo de bom senso ali, de você sempre pensar, esse é um bom resultado para o meu usuário? É. Posso melhorar? Vamos melhorar. Porque é isso que o Google quer. Então, se você pensa em se posicionar bem no Google, é essa a fórmula do sucesso. Que legal, cara. Até falando de SEO, eu quero falar bastante sobre essa fórmula do sucesso, porque sei que não existe bala de prata e que ela está sempre mudando, mas queria te ouvir aí, que você é uma pessoa que eu sempre consulto, que eu valido a opinião. Mas antes disso, né, é claro que a gente tem um público aqui que já está mais desenvolvido nessa parte de marketing, mas é uma pergunta que eu sempre faço aqui para os convidados, que é, cara, se tivesse que explicar para sua avó, com o que você trabalha, como você explicaria? Assim, quando é para avó, você tem que falar, para entender, você tem que falar assim, eu trabalho consertando o PC, né? Para facilitar, né? Mas assim, de uma maneira geral, eu trabalho com muito mais do que SEO, mas SEO é o carro-chefe nosso. E assim, muita gente não entende o que é SEO. Eu não tô nem aí se a pessoa fala errado. Tem gente que fala o termo errado, é SEO, porque basicamente é um termo em inglês, né? Search Engine Optimization. Não tô nem aí se o cara fala errado ou não. Tem gente que levanta o nariz. Mas é bom saber para você não passar vergonha ali nas empresas, né? Mas de uma maneira geral, o que você tem que lembrar é o seguinte. SEO é muito simples. É marketing de busca orgânico. Então sempre lembra. Cara, as pessoas buscam. Sempre buscaram e vou continuar buscando. Em ferramentas de pesquisas diferentes. Perfeito. E você, nessas ferramentas, você pode ser encontrado pagando ou de forma orgânica, ou antigamente que a gente chamava de forma natural, né? Então, o SEO é sempre o marketing de busca orgânico, ou seja, uma forma natural. É simples, tá? Boa. A grande sacada aí, talvez, que o pessoal não tem a percepção, é que os mecanismos podem mudar. Então, em uma época, era importante você estar em primeiro lugar no Alta Vista. Sim. Não é? Depois, Google. Talvez para o seu negócio, o YouTube seja um diferencial. Se você, por exemplo, está fazendo um podcast, se você vende curso, o YouTube para você é um prato cheio. Perfeito. Como que eu vou me posicionar quando alguém pesquisar uma coisa no YouTube? O YouTube é um pouco mais complexo porque é uma mistura de pesquisa com rede social. Mas tem pesquisa no TikTok, tem pesquisa no Facebook, tem pesquisa em uma série de lugares. E você indo mais adiante, já entrando um pouco mais no momento, daqui a pouco você vai falar, e como que eu consigo fazer uma otimização para aparecer em resultados de AI, de inteligência artificial? Perfeito. Né? Porque você fala, aquele cara está usando um resultado que daqui a pouco, por exemplo, o pessoal do Bing já está usando e já teve uma série de informações, porque tem questões relacionadas a modelo de negócio e que eles estão falando, que eles vão ter que colocar fontes naquilo. Então, como que eu consigo me, entre aspas, posicionar ou otimizar o meu conteúdo quando o usuário faz uma pesquisa para a inteligência artificial? Então, assim, são modelos diferentes, tá? Perfeito. Que aí vai até pelo LinkedIn, por exemplo. Sim, isso que eu ia falar. É você ser encontrado. Então, basicamente assim, isso. Aí você tem que identificar aonde eu quero ser encontrado. Então, não existe um mecanismo de pesquisa só. Existem vários. Você tem que primeiro definir isso. E que normalmente é o Google porque é o maior mecanismo, é dominante. Mas vou dar um exemplo. Vamos supor que você não tem site. Você vende um produto, você vende microfone. Beleza. Você não tem site, você vai vender aonde? Em marketplace. Então a lógica muda. Você fala, eu preciso ser encontrado quando o cara digitar microfone lá no Mercado Livre. Como que eu consigo me posicionar no Mercado Livre de forma orgânica? E aí você tem todo o quê? Uma estratégia que é baseado na forma como que o Mercado Livre faz esse trabalho. Então você fala, eu sei que lá a quantidade de vendas importa. Quantidade de reviews, conteúdo na página e aí em diante, né? Então olha só a estratégia que você pode criar. Brincando aqui rápido, né? Bom, preciso ter muita foto, preciso ter um vídeo, ter uma descrição super bem feita, cadastrar todas as informações do produto. Só que esse produto não tem venda. Você fala, e agora? O que eu faço? Você pode anunciar e gastar uma puta grana.
Mas se você vender mais barato, pela metade do preço, e esse valor você colocar como seu investimento de marketing, o que vai acontecer? Você vai vender. Quando o usuário compra um produto pela metade do valor, chega um microfone perfeito, funcionando bonitinho, o que o cara faz? A expectativa dele estava lá embaixo, vai para cá. Então você aumenta a quantidade de vendas, assim como você aumenta a quantidade de reviews positivos. E na medida que você vai subindo, e isso é uma estratégia super comum no Mercado Livre, você vai aumentando o preço. Por quê? Porque você já está nas primeiras colocações. Aí você pode aumentar o preço. Eu fui vítima disso agora, pensando aqui. Eu comprei umas camisetas de poliamida, excelente. Excelente. Assim, R$25. Comprei já, taquei logo umas 10. Porque comprei a primeira. Muito bem, né? 25 pila. Falei, cara, vou comprar mais 9. Vamos lá, né? Excelente. E agora fui olhar e falei, caramba, tá 48. Falei, mas esse produto é bom mesmo. Então, fechar. Porque assim, quando você falava, eu tava pensando aqui que eu sou contra o desconto. Porque eu já tive e-commerce e tal, e é muito difícil você conseguir subir. Mas daí acho que a gente tá falando de outra coisa. Por isso que você usou o exemplo desse baita microfone. Produto bom. Sim. Mas não só isso, mas a estratégia de negócio. Então, vou te dar esse exemplo. Tem muito cliente nosso que o cara atua só no Mercado Livre. Então, pro cara atuar no Mercado Livre, o que ele precisa vender? Tá nas primeiras colocações para os termos que as pessoas pesquisam lá dentro. Perfeito. Tem muita gente que compra no Mercado Livre coisas, a pessoa nem olha no Google. É que nem a Amazon. Nos Estados Unidos o cara vai na Amazon direto. Eu cheguei quase nesse ponto. Então, e aí o que acontece? Se você não estiver bem posicionado ali, você não existe. Então, aí você tem que tomar decisão. Como que você vai aumentar a quantidade de vendas? Você pode investir em anúncio, ou investir de outras formas, ou você pode baixar o preço. Aí você tem que fazer conta para ver o que faz mais sentido para o seu negócio. É o teste, né? Exatamente. Você gosta de fazer então, por exemplo, você começa a fazer um anúncio, você descobre que, custo de captação aqui é R$80. Caramba. E se eu baixar R$40 só do produto? Cara, começa a vender que nem água. Então você fala, poxa, é melhor eu gastar 40 baixando o preço do produto do que investir 80 para captar um usuário. É fazer conta, entendeu? E aí depende de negócio para negócio. Mas assim, te dei um exemplo bem tosco, é o mais simples talvez do Mercado Livre, mas tem uma série de estratégias completamente diferentes que a gente faz no Mercado Livre para posicionar. Ou seja, você vai tentar posicionar em um mecanismo de pesquisa. Perfeito. Lembrando que o nível de complexidade do Google é completamente do nível de dificuldade, né, do Mercado Livre e assim por diante, ou do Instagram, entendeu? Então, porque também não são conceitos, mas assim, existem pesquisas. Por exemplo, você pegar... Recentemente teve altos... O pessoal tem falado aí de... Eu esqueci quem foi que falou, mas lançaram a frase... Acho que foi alguém do Google que falou que o TikTok já estava com alto índice de busca, né? Sim. Só que assim, é uma frase que foi deturpada. Então a galera começou a falar, nossa, ferrou, o TikTok vai comer o Google. Aí assim, qual que é a frase? Olha, a nova geração, quando vai pesquisar estabelecimentos, principalmente restaurantes... Que o Instagram mudou, principalmente restaurantes, costuma pesquisar no TikTok. Mas por quê? Porque o cara quer ver um vídeo mesmo, ele não quer aquela foto produzida, ele quer ver o lugar real. Então assim, existe uma pesquisa dentro do TikTok que dá para fazer otimização com isso. Significa que ele vai matar o Google? Não, é um percentual do percentual do percentual. Em termos de tecnologia, é impossível. Então, mas é o que eu te falo, mas se você tem um negócio local, você fala, peraí, eu tenho que otimizar para o TikTok. Perfeito. Outro exemplo, se você tem um negócio local, como que você consegue se diferenciar no Instagram para aparecer para mais gente? Então, assim, tem sempre uns bar assim que o cara faz o quê? Ele faz alguma coisa diferente. Uma parede, uma asinha para mim ir lá e tirar tipo a foto. Sim. Fica bonitinho. Só que ela marca. Ela marca o lugar, ela tira a foto, todo mundo fica curioso. Genial. E aí, o que eu te falo? Então, isso é a típica coisa que hoje você tem que pensar. Se o seu negócio for um negócio que precisa ser encontrado via Instagram. Entendeu? O que eu vejo é que os negócios atiram para todo lado. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente faz na agência é a estratégia digital do cliente. Então, a gente chega lá, tem cliente que chega lá falando que quer fazer SEO, fala, cara, seu negócio não tem nada a ver com SEO. É influencer, vai embora. E tem negócios que não tem nada a ver com SEO. Tem coisa que não faz sentido. Tipo, lógico, se você pegar de uma forma ampla, o cara tem que investir em tudo. Claro. Mas às vezes o cara tem uma verba limitada, existem prioridades. Cara, vai pra mídia paga. Então você tem que pensar o seguinte, qual que é a prioridade? O que vai te dar um retorno mais rápido ou mais adequado para o seu negócio? Então assim, a pessoa precisa avaliar primeiro o negócio. E o que eu vejo é que hoje em dia o pessoal fica ouvindo um monte de gente falando de agência, dos pseudo-especialistas no YouTube. O cara tira para todo lado, a verba acaba e ele não vendeu nada.
Não dá. E aí ele também não consegue medir, né? Se caso ele venda, né? Não tem uma boa configuração de analytics, fica até difícil. Agora, John, a gente ainda pensando nos conceitos de SEO, cara, se ouve muito falar entre o SEO de conteúdo e o SEO técnico. Quais são as caixinhas, quais são as ferramentas, às vezes, como que vocês dividem o SEO? Sim, é que assim, o SEO ele evoluiu muito. Tá. Então você tem hoje diversos campos de SEO ali, né? Que o pessoal acaba dividindo. E eu tive a sorte de entrar num tempo que eu pude aprender tudo devagarinho. Então a gente tem um conhecimento bom quase sobre tudo. Só que você tem especializações hoje. E tem gente que está começando agora, o cara precisa se especializar. Normalmente, cara, assim, de uma maneira geral, o analista de SEO, normalmente ele vai começar com conteúdo. Tá. É a escala, é o primeiro passo ali. Porque assim, se você quer posicionar para um sapato vermelho, se você não tiver um sapato vermelho na página, ou uma descrição do sapato vermelho, ou informação sobre o sapato vermelho, você não vai se posicionar. Então, normalmente, o cara que entra no mundo do SEO, ele vai começar ali com conteúdo. Do conteúdo, ele parte para algumas coisas bem específicas de SEO, tem gente que acha que é técnico, mas não é tão técnico, que é título, metadescrição, links internos, tem uma série de outros fatores ali envolvidos. Mas é otimização on-page, né? Que tem não precisa saber programar. Não, nada. Você tem que saber 1 ou 2 tags ali e já era, tá? E com as plataformas atuais, o cara basicamente não vê a programação. Antigamente ele tinha que entrar na página HTML e no title. Hoje em dia não. Qualquer plataforma tem, sei lá, título SEO ou title, dependendo da plataforma, tem um nome diferente, né? Ele tem que saber otimizar uma imagem. Não vai mandar uma imagem de 10 megas, manda uma imagem de 60 KB, que tá mais do que suficiente. Então, assim, é importante otimizar esse conteúdo. Então, você tem essa área forte de conteúdo que pode ser desde o conteúdo de página, de um produto, de um serviço, até o conteúdo mesmo que a gente imagina como conteúdo que é um post de blog. Tá? Por quê? Porque esse é um conteúdo que também atrai o seu usuário em uma outra jornada do cliente, né? Em uma outra etapa ali dessa jornadinha. Então, esse é um ponto legal. Ou seja, o cara que é autor hoje, ele tem um puta potencial para virar um bom analista de SEO. São os principais. Na agência, a maioria entra como autor, vai para analista para depois fazer as coisas mais sofisticadas. E o que acontece é que aí você tem uma parte bem específica que é backlinks. E aí você tem uma mistura ali de backlink com assessoria de imprensa. Você tem coisas que são o que a gente chama de fatores off-page, que tem outras coisas, mas o link é o principal. E isso é muito importante aprender e saber fazer. Mas não é a primeira coisa que você vai fazer no teu negócio, tá? Até porque tem uma certa experiência, é mais fácil você fazer uma besteira do que você fazer o negócio certo. E você também tem uma parte técnica, que aí já começa a ficar mais complexo. Muitas vezes o cara do conteúdo ele não vai para a parte técnica. Então, por exemplo, nos últimos 2 anos com Core Web Vitals, que quem não conhece, começou a otimizar mais e mais ali, falando assim, olha, eu quero sites que tenham uma boa performance. Então você precisa de sites que tenham boa performance. A boa performance vai desde o código do HTML, do CSS, né, do JavaScript que está fazendo, até o servidor. Cara, a gente trocou um monte de sites, o servidor dos caras. Porque o servidor não estava pronto para a plataforma que ele estava usando. Então você precisa arrumar. O servidor também tem que ser configurado de acordo com a utilização. O que acontece é que o cara queria um site, tipo, faturar, sei lá, 1 milhão, e o cara às vezes colocava num HostGator, que não é ruim, tá? Mas às vezes é um servidor que é feito para qualquer coisa. E aí você tem uma relação pior ali, custo-benefício. Então, quando você cria um servidor por uma necessidade específica, cara, aí você tem um diferencial violento. Então, assim, isso já é uma parte mais técnica. Que às vezes o cara que é o autor, dificilmente ele vai para essa área que seria a área de, vou pegar um site e mudar a infraestrutura do cara. Sair ali de um Apache e colocar no Nginx que tem uma resposta mais eficiente. Perfeito. Entendeu? Então, esse tipo de coisa é importante. Ou colocar um Cloudflare, porque, cara, não importa se é um Apache, mas eu posso deixar meu site estático, vou cachear tudo no Cloudflare e entregar um site super rápido. Bacana, excelente. Mas é um tipo de conversa que o cara precisa ter experiência. E demora para ter. Então, muitas vezes, quem faz site está mais predisposto a ir para essa parte técnica de servidor do que o autor. E aí tem uma outra linha que é a parte de dados. O analista de dados, normalmente, ele tem uma tendência a ir mais para a parte de analytics e GTM. Por quê? Porque está um pouco na linha do que o cara faz. É mais fácil para ele aprender, mas não significa que um autor não possa se desenvolver e ter esses skills. Tem curso para tudo na internet hoje em dia. Então o cara quer aprender, ele aprende. Apanha um pouco, mas aprende. E aprende fazendo. Na época que eu comecei não tinha. Por isso que até hoje eu tenho uma metodologia, digamos assim, que é teste.
Que assim, nada de growth, tá? Tô falando, mas teste. A gente tem site de teste, tem um monte de coisa que a gente faz de teste, então eu gasto muito dinheiro na agência para testar soluções e ter certeza o quanto que aquilo é efetivo ou não. Entendeu? Então isso é um ponto importante. Show de bola, cara. E aí, ao longo aí da sua fala, até anteriormente, você comentou com a gente sobre as boas práticas do Google. Sim. Né? E isso muda sempre e tal. Hoje, né? Pô, lembro que quando eu comecei, um pouco depois de você, a gente falava muito de... Cara, backlink era o santo graal, Sim. né? Pra quem não sabe, backlink é ter outros sites te referenciando. Preferencialmente com domain authority maior. E hoje, como que tá isso? Como vocês sabem disso? O Google solta uma cartilha de atualização, vocês fazem teste? Como então, que é? Conta pra gente aí. Talvez o primeiro ponto para começar é que o pessoal precisa entender que os fatores de posicionamento no Google não são públicos. Se fosse público, o Bing ia lá e copiava e ia ficar tão bom que nem o Google. Então tá fechadinho ali no cofrinho, ninguém sabe o que é. De vez em quando, o Google avisa sobre algo porque ele quer estimular o mercado. Por exemplo, ele chegou e falou, olha, sites mais performáticos vão ter melhor resultado, vão ser um fator de posicionamento. Mas hashtag fica a dica. Mas por quê? Porque ele quer que o mercado inteiro tenha sites mais rápidos. Ou certificado de segurança, a mesma coisa, assim por diante. Mas são exceções, tá? O Google tem toda a documentação das recomendações dele. Mas ele não vai falar o que é mais importante, ou o que é menos, ou o que decaiu. Então você fala assim, pô, então como que vocês fazem um trabalho? Como que você descobre como fazer o trabalho? E aí você tem várias maneiras. Você tem essas que eu acabei de falar, que basicamente tem algumas poucas informações do Google, mas você tem como? Estudos. Então, primeiro tem estudo todo ano de SEMrush, Searchmetrics, para entender os fatores de posicionamento. E os caras fazem estudos violentos. SEMrush tem uns estudos maravilhosos, assim, super detalhados, que o pessoal provavelmente só olha o gráfico, mas o estudo normalmente é muito bem feitinho, tá? Então você tem que acompanhar os estudos. Segundo, testes. Todo ano você testa. Então, por exemplo, recentemente eu testei lista de desavoo do Google, que a galera fica enlouquecida. Peguei um site e coloquei 100% dos links na lista de desavoo. Não aconteceu nada naqueles sites que a gente estava falando do programa de teste, lembra? Então, assim, a gente tem sites de teste para poder testar. A gente indexa site, posiciona bem e testa. Então, já me pergunto, será que a lista de desavoo do Google funciona? Será que eles ainda estão... Será que essa lista ainda está funcional? Lembrando que o pessoal fala, não, é o Google. Cara... Recentemente perguntaram pro John Mueller, salvo engano, do Google, sobre paginação. O Google tinha uma recomendação que era o Next Previews, né? Que, resumidamente, na paginação você precisa informar a página anterior e a posterior. E aí tinha no HTML uma informação que você tinha que colocar. Alguém perguntou, aí ele olhou e falou, isso a gente não usa já faz muito tempo. Isso estava na documentação do Google. Então, assim, a gente tem que lembrar que o Google também tem falhas e muitas vezes ele não fala pra gente tudo. Então, assim, será que está sendo usado isso? E a gente acaba descobrindo isso. Então, pela nossa percepção, por exemplo, a lista de desavoo, o Google já não está mais olhando mais. Tá? Agora, voltando um pouco na parte de backlinks, backlink ainda é um fator importante. Só que o Google conseguiu chegar num desenvolvimento do algoritmo tão grande que ele sabe quando o negócio é manipulado. Né? Então tem que tomar muito cuidado quando você... Como é manipulado? Cara, traz um exemplo pra gente. Vou dar um exemplo. A agência de SEO chega lá, tipo, tem uma loja XYZ vendendo água, essa daqui, água sem gás. E aí num outro site, que às vezes, aí um exemplo bem tosco, não tem nada a ver com isso, aparece um link exato. Água sem gás. É lógico que é manipulado, porque naturalmente os links você não coloca isso. E aí você tem percentual, né? Que aí é uma coisa que a auditoria e a contabilidade me ajudou. Então, quando você faz uma auditoria de backlinks, você fala, poxa, naturalmente as pessoas jogam links de maneiras diferentes para o site. Se você vê que 90% dos links direcionando para cá está sempre escrito água com gás ou sem gás, o que vai acontecer? É muito fácil para o algoritmo identificar que aquilo é manipulação. Entendeu? Principalmente se você estiver usando inteligência artificial. Mais fácil ainda. O tempo... Então, por exemplo, tem muita gente que pega lá conteúdo antigo de outros sites e começa a colocar link. Link comprado. Você acha que o Google não tem a percepção que o conteúdo era do dia para a noite só apareceu um link lá? Você fala, tem coisa aqui. Entendeu? Isso é muito fácil para eles entenderem. E assim, é muito louco porque a percepção de link no mercado de uma maneira geral é muito deturpada. Tem gente que faz upload da lista de desalow, por exemplo, e acha que isso... No dia seguinte mudou o posicionamento, a pessoa fala, é isso. Cara, a lista de desavoo do Google demora 15 a 30 dias para fazer efeito
pelas últimas conversas que a gente teve com o próprio pessoal do Google. De vez em quando eles fazem os eventos aqui no Brasil, tá? Mas eu fui no primeiro, inclusive, e perguntei exatamente isso pro Daniel, que é um cara, que é um brasileiro que trabalha no Google. Só que eu acho que ele mora tanto tempo lá que ele fala melhor inglês do que português, pra falar a verdade. Mas gente finíssima, puta cara legal, ajudou a gente pra caramba. Então você pergunta essas coisas, você consegue acertar essa percepção. Então a gente tem algumas informações, às vezes não oficiais, né? Mas no final é teste. Então, como eu te falei, a gente tem uma pancada de sites que a gente faz teste. Tá? Então, backlink ainda é um fator bom? Sim. É o principal. Só que a forma como as principais agências geram esses backlinks não é boa. Atrapalha. E aí você tem o trabalho de entrar e tentar limpar isso. Que é um inferno. Por isso que eu falo, qualquer coisa que você faz hoje manipulativa é uma coisa que daqui a alguns anos você vai se ferrar. Cobertor curto. Exatamente. Puxa de um lado e sai o pezinho do outro. Entendeu? Então, assim, qual que é o melhor trabalho de links que você pode fazer hoje, né? Se você for definir entre várias opções. Provavelmente a geração boa de conteúdo, porque o bom conteúdo gera links naturais. Acabou. Gera conteúdo rico também. Então, esse tipo é o melhor trabalho, né, para fazer um backlink, é ter um conteúdo bom. Agora, muitas vezes, uma assessoria de imprensa, ela é um diferencial. Ajuda. E aí o pessoal tem, às vezes, uma percepção meio antiga da assessoria de imprensa, porque, lógico, naquela época não tinha tantas métricas que nem hoje, e as pessoas não fazem, mas a assessoria de imprensa é legal. Agora, lembrando, assim como um produto ruim o marketing digital não vai resolver, a assessoria de imprensa não resolve se você não tiver um mínimo de conteúdo. Não adianta você não ter informação para assessoria e falar, cara, me coloca aí nos maiores portais do Brasil. O cara fala, mas o que você fala? O que você tem de diferente? Então você precisa pensar em ser diferente, em gerar notícia para que a assessoria faça esse trabalho. Eu sempre falo, a assessoria de imprensa ela vai basicamente, ela é um growth, ela vai expandir ali alguma coisa que você já tem. Ela vai jogar você nos canais certos, mas você precisa ter algo. Senão, não vai para lugar nenhum. Mas é um ponto relevante o backlink, mas tem que entender que cada organização tem um trabalho diferente. Aí dá um exemplo. Farmácia online. Farmácia online compra produto de fabricante. Então, o que é gerar backlinks sem ser manipulativo? É você falar assim, cara, eu tô comprando os caras. Eles têm um puta interesse, né, de eu continuar comprando. Então, você também consegue apertar o cara e falar, meu, não tem... Eu comprei 1 milhão de produto seu. Quero E no seu site não fala que eu vendo. Perfeito. Coloca aí. Isso é manipulativo? Não é. É natural. Por quê? Porque é natural que você tenha no site do fabricante onde está sendo vendido o produto. Principalmente se tiver em outros. E ajuda. Pra caramba. Entendeu? Por quê? Não ajuda se você colocar um link talvez para homepage, que o usuário tem que ficar pesquisando coisa. Mas sempre pensa não na geração de backlink, mas na experiência do usuário. Se o cara entrar na página daquele produto e clica e vai para sua loja, ele vai cair na página que tem todos os produtos daquela marca. Sim. E aí o que acontece é que às vezes a loja não está pronta para ter páginas de marca. E aí? Aí é um problema. Por isso que eu falo, também tem toda a parte técnica que tem que ser vista antes. Normalmente você tem uma escadinha que você trabalha com parte técnica para garantir que está tudo funcional, conteúdo e depois você vai para a parte de backlinks. Porque você depende de alguma estrutura que esteja pronta para fazer os backlinks. Perfeito. Você não quer otimizar um site, você não quer investir numa coisa que o cara vai chegar lá, não carrega, o conteúdo é ruim. Exatamente. Entendeu? E aí, lembrando que os backlinks trazem links, né, autoridade ou força de fora do seu site para dentro. Mas uma vez que ela chega dentro numa landing page qualquer, tem os links internos. Então, você fazer um trabalho de arquitetura bem feito e conseguir direcionar esses links internos da maneira adequada, você joga esse juice, que a gente chama que é autoridade, para as páginas corretas que você quer posicionar. Então, o trabalho de links internos também é muito bom e é uma coisa que as pessoas normalmente relegam, o pessoal não faz ou não tem conhecimento. Então, é um ponto importante ali. Boa, show de bola. Cara, e eu tava pensando aqui em tudo isso quando você falava também. Uma demanda que a gente sempre tem lá na Mac4 é clientes que têm como objetivo principal construção de marca, Sim. awareness. E até hoje, cara, eu fiquei pensando esses dias, eu acho que quem conseguir criar uma solução para mensurar brand awareness sem as pesquisas que são caríssimas, Sim. vai ter um diferencial. E aí é uma pergunta que eu te faço. Você, no seu entendimento, o número de buscas pelo nome da marca Sim. é um indicador de conhecimento de marca? Com certeza, influencia pra caramba, entendeu? Não influencia só em SEO, mas assim,
Cara, se tem uma marca que tem 1.000 pesquisas por mês e tem uma outra marca que tem 10.000, provavelmente a outra marca deve estar fazendo um trabalho melhor de marca, de branding, basicamente, né? E as pessoas conhecem mais. Exatamente. E assim, lembrando que tem estudos que mostram resultados com uma marca conhecida são mais clicáveis que uma marca desconhecida. Então a marca vende, a marca funciona para SEO e funciona para uma série de outras coisas, inclusive conversão, que já é o segundo passo. Tá falando assim, trouxe o usuário para cá e aqui dentro, o que vai acontecer? Que é o começo que a gente falou. Tô tranquilo em comprar com a Vivara? Tô. Aí vem uma marca Xing Ling que eu nunca ouvi, posso até comprar, mas eu vou investigar mais. Não vai ser aquela compra por impulso que eu entro lá no checkout, comprou. Se der uma coisa errada no checkout, você já vira e fala, isso é o sinal. Melhor não fechar, né? Melhor não fechar. Igual a TV que fechou a fábrica logo. Exatamente, né? Mas assim, então, esse é um ponto super importante. Entendeu? Marca, e eu vejo, nos últimos anos, talvez nas últimas 2 décadas, a gente passou por um processo que, em termos de marketing, foi até um pouco ruim. Você começou a ter dados para tudo. E na medida que você começou a ter dados para praticamente tudo, você começou a deixar de lado um pouco algumas coisas que você não tinha esses dados, como reconhecimento de marca. Só que marca é muito importante para o seu negócio. Para mim é o mais importante. É muito importante. Então, às vezes, a pessoa só quer investir em Google Ads e esquece que ele precisa fazer um trabalho de construção de marca. Que é uma muleta. Se você desligar... Exatamente. Mas o que acontece é exatamente isso. As pessoas ficaram viciadas nos dados no sentido de... eu investi alguma coisa aqui e eu sei exatamente quanto isso me converteu. E às vezes, quando você vai fazer um trabalho de construção de marca, você não tem dados tão precisos. Então, por exemplo, a gente fez um trabalho muito bacana de web stores em vários sites. E o web store é uma coisa que normalmente o usuário não vai converter. Ele vê a historinha lá e vai embora. Tá? O Google impulsionou isso muito nos últimos 2 anos, se você for ver. Mas, cara, o que você tem que avaliar? Se você teve milhões de visualizações... Isso é um trabalho fenomenal de marca. Sua marca está aparecendo para milhões de pessoas. Perfeito. Então, assim, tem um trabalho aí que é importantíssimo. Porque esse usuário, quando ele entrar de novo no seu site, ele já lembra da sua marca. Ele já tem uma certa confiança. E aí eu não vou, né? Ensinar o padre a rezar aqui. Né? Você sabe muito bem a importância da marca para uma organização. 100%. O que acontece é que, normalmente, as empresas hoje, elas ficam muito focadas nos números. E como isso não traz, né, aquele número bonito, aquela conversão no Analytics... o cara não quer fazer. E ele deveria investir uma parte do budget dele para a marca, mesmo não tendo certeza desse retorno. Que normalmente tem, mas não é tão mensurável. Perfeito. E aí, quando a gente fala de retorno, de tempo de retorno, como que você prepara seu cliente, né? Porque justamente com marketing... é complicado. Cara, assim, eu já antecipo essa objeção sempre, mas... o que você disse, né? Essa popularização, essa democratização, não só do marketing, mas de trabalhar com marketing, trouxe uma série de implicações. Sim. Né? Eu até estava comentando essa semana, eu detesto briga de gerações. Porque se você olhar historicamente, agora tem o Quiet Kitchen, agora... Cara, sempre teve tudo isso e a geração que está no poder fala mal da que está chegando. É normal. E nós, né, quando eu entrei no mercado, nós éramos reconhecidos pelo menos no meu caso, a juventude imediatista. Sim. Que queria as coisas. E aí eu brinco que, né, como eu fui rotulado assim, eu tenho alguns clientes, alguns gestores de marketing que são os gestores imediatistas. Sim. Né? E aí eu costumo dizer, né, cara, o SEO é um trabalho de construção, 2, 3 anos de longo prazo. Qual que é o seu speech? Como que você conta essa narrativa? Se eu chegar assim, João, cara, tem um produto aqui, pulseira de diamante, quero começar a trabalhar com você. Qual que é a expectativa de resultado? Então, vamos lá, vamos por partes. Acho que o primeiro ponto que facilita um pouco a minha vida é como a gente conseguiu que o mercado conhecesse a gente e o trabalho que a gente faz. Perfeito. Então fica muito mais fácil de convencer o cara. Eu tenho trocentos cases de sucesso que eu não abro. Tem um monte de empresa SEO que fica expondo os dados dos clientes na rede. Eu não abro. Mas eu falo pro cara, se você quiser, entra aí no SEMrush, investiga o concorrente, você tem os logotipos de todos os clientes ali no meu site. E o cara vê que o trabalho a longo prazo está fazendo sentido. A maioria dos nossos clientes, tudo de 9 anos, 8 anos, 6 anos, entendeu? Os clientes ficam. Nosso ponto mais importante não é ganhar clientes, mas é manter os clientes. Tá? E exatamente por isso, porque quanto mais tempo você faz o trabalho, mais resultado você vai dar. Mas de uma maneira geral, o que você faz? SEO, você tem que explicar para o cliente que é um trabalho de médio a longo prazo, diferentemente às vezes de anúncio ou de outras coisas,
que também são de médio e longo prazo, porque Sim, você... então. É que o cara sente, quando você põe a mídia no site... Ele sente na hora. Na hora. Exato. Opa, mas assim, já te liga, tem uma coisa... Mas tem otimização de campanha, Claro. tem melhoramento, tem entendimento Claro. do público-alvo, tem uma série de coisas que sempre vai demorar. Mas o SEO, tradicionalmente, ele demora mais. Sim. E demora mais por 1 milhão de motivos. Então, por exemplo, a gente entra em sites, chega no site e a gente olha a plataforma do cara, não tem pé nem cabeça. E até por isso a gente começou a aprender a fazer site. Porque precisava refazer o site dos clientes, cara. Tá? Aí, ou o blog que estava mal feito, está num servidor ruim. Então, assim, a gente começou a achar solução para os clientes. Então, o primeiro ponto é esse. A gente entra, por exemplo, entrei em cliente, que a gente entrou, tal, fechou o contrato e tal. E aí o cara fala, mas daqui uns 15 dias a gente vai fazer migração de plataforma. Eu falei, cara, você não me avisou isso. Você tá louco. É um pepino migração. Então, assim, você acha sempre surpresas, para começar. Mas, de uma maneira geral, um trabalho que não tem as surpresinhas, ele, para começar a dar resultado no SEO, é de 3 a 6 meses. Tá? Que é o que eu te falei. Tudo no Google demora. Se você acha que você caiu hoje por uma coisa que você fez ontem, se não for uma burrice muito grande que você fez, como bloquear o Google ali, colocar um não index ou alguma coisa do gênero, normalmente é uma coisa que você fez já há um tempo atrás. Tá? Então, sempre lembra que o Google é demorado, principalmente sites grandes. Sites grandes, o Google demora muito para ler o site. Então, às vezes, uma página ali que você atualizou, ele vai demorar 15 dias para ler aquela página de novo e depois analisar e depois posicionar. Tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Mas assim, o nosso discurso normalmente não é um discurso que, como a gente não tem necessidade de venda, no sentido de a gente tem uma carteira boa de clientes, eu só vendo projetos de longo prazo. Perfeito. Então eu viro para o cliente, então assim, salvo raras exceções, eu falo, cara, contrato aqui é 12 meses, é 1 ano, porque eu garanto que em 1 ano eu vou entregar resultado para esse cara. Não quero, eu quero fazer 3. Então tudo bem. E eu indico profissionais que fazem 3 meses, não tem problema nenhum. Cada organização tem uma necessidade específica. Eu nem necessariamente vou conseguir atender todas elas. Como eu sei que eu quero dar resultado para esse cliente, eu forço os contratos de 12 meses. Aí tem casos específicos. Então, por exemplo, veio uma multinacional ontem falar com a gente, falou, cara, eu preciso fazer um contrato de 6 meses, porque a agência me deixou o que estava fazendo aqui e eu só consigo fazer o próximo bid daqui a 6 meses. Uhum. Então, ele tem um gap de 6 meses. Eu falei, tudo bem, vamos fazer 6 meses, não é um problema. Mas assim, é caso específico. Então, normalmente, o trabalho de SEO, você vende plano de longo prazo, que é 12 meses. As agências, se você vender 3 meses, sabe o que vai acontecer? E acontece muito isso. O cara faz um trabalho fenomenal de SEO, essa agência pequena. Só que é só 3 meses. E o SEO, você começa lá atrás. Como? Imagina que uma agência começa a fazer um trabalho no seu site. Aí, você estava na posição 100. Segundo mês, você foi para a posição 50. Aí no terceiro mês está na posição 12. Quantos cliques tiveram que foram para o seu site? Rosca. 0. Por quê? Porque você está na página 2. A página 2 é o melhor lugar para esconder um cadáver. Ninguém olha a página 2. Então, assim, mas o trabalho foi fenomenal. Porque o cara sai da posição 100 para a posição 12. E se esperasse um pouquinho, ele ia para a primeira página e começar a trazer tráfego. Então, analisar essas métricas, que são as métricas pré-analytics, o Analytics vê o que está no site. Você precisa analisar as métricas de posicionamento, pelo menos, para ver se o trabalho está sendo feito. Perfeito. Analisar essas métricas vai fazer com que você entenda se o trabalho é bem feito ou não. Mas o cliente não conhece, não quer ver. Então, muitas vezes, se você faz 3 meses, o cara manda a empresa embora. Eu vi muito casos que nem esse. Ele troca. E esse cara que entra no 4º mês, que às vezes às vezes faz tudo errado, mas esse cara pegou o barco andando, maravilha. Explode. Ele nem sabe por que explodiu, mas todos os louros vão ver para essa empresa aqui. Entendeu? E esse é um caso, não necessariamente esse, mas sim, tem vários cases que eu já vi de agências grandes e pequenas que foi exatamente isso. Sim. O cara fez um trabalho fenomenal, eu virou. Trabalho longo prazo, inclusive, eu mesmo falei já para um cliente nosso, quando eu entrei, o cara mandou embora a agência anterior, eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, o cara veio me elogiar, pô, deu um puta resultado. Eu falei, cara, mas isso é resultado da agência passada. 12 dias, não tinha feito nada no site, não tinha mexido. Talvez a única coisa que tem de bom é sorte, né? Projeto, mas então. A única coisa é sorte, né? Assim. Mas assim, é que às vezes também tem isso, né? Ou seja, até o pessoal fala, né? Goleiro bom é o goleiro que é bom e tem sorte, né? Claro. Mas assim, a gente tem que ser responsável de explicar e falar, cara, não, peraí, a agência anterior fez um trabalho legal, mas o site estava com muito problema, o cara demorou muito tempo para arrumar, passou 6 meses, e aí quando a gente entrou, a gente começou a colher alguns frutos do que os caras estavam lá atrás. Sim. Entendeu? Ser transparente com o cliente é importante, que é uma coisa que eu gosto, tipo, por quê? Você tem que ser transparente no lado bom e no lado ruim.
Então você tem que abrir o jogo pro cara, falar, meu, tá ferrado aqui, vai demorar para melhorar esse negócio. Ele tem que entender o que está acontecendo. E normalmente, até pelo lado de dar aula, eu gosto muito de explicar para o cliente. Porque muitas vezes a consultoria não explica. Né? E o cliente fica boiando ali. Esse caso dos 3 meses, né? O cara não soube Exato. vender o trabalho dele, trabalhar Exato. em etapas. Né? Eu acho que isso é um caso muito, muito... A gente vê muito acontecer assim, Sim. né? E conforme os anos vão passando, a gente vai aprendendo a como se posicionar e escolher os melhores clientes. Porque no final do frigir dos ovos, o que vale é o resultado. Sim. Você tem que ver, o marketing não faz mágica. Então, assim, você tem que ter um cliente que tem um produto bom, que te respeita, que sabe que você vai entregar resultado. E daí é que eu falo, deixa o homem trabalhar, que vai alcançar. Exatamente. Show de bola. Cara, você ficou falando também bastante de Google e o Bing. Vocês fazem otimização para Bing? Porque, Fazemos. cara, eu tô de olho nesse Bing, cara. Porque achando que eles estão... O que acontece é o seguinte, lá no começo a gente falou... É diferente a otimização? Não tanto. Tá? A gente normalmente costuma falar que tem mecanismos de pesquisas tipo o Google, que a otimização é muito próxima do Google, e o Bing é um deles, tá? Mas assim, o que acontece? Tem clientes nossos que o público é muito mais feminino. E às vezes tem uma faixa etária maior. E aí tem uma tendência desse público a pegar um notebook e a pessoa não vai trocar o navegador padrão. E a pessoa não vai trocar o mecanismo de pesquisa do navegador. Então, assim, dependendo do público, você tem uma taxa de conversão maior aonde? No Bing. Então, por exemplo, tem um cliente, que é um cliente que a gente tem em comum e estava falando aqui anteriormente, a taxa de conversão do Bing dele é muito maior. E é por isso que eu já recomendei 2, 3 vezes deles aumentarem a verba no Bing. Por quê? Porque a mulherada que vai no site do cara, o perfil delas é iPhone na mão e um computadorzinho com o navegador da Microsoft e o Bing ali. E ponto final. Dane-se que é pior o Bing. Bora. Agora, esse é o pré-2023, digamos assim. Chegou um momento agora que a gente está numa discussão exatamente de será que o Bing pode virar um bicho-papão? Né? Pode ameaçar o Google? Com o ChatGPT e com mais uma série de outras coisas. E esse é um ponto importante, porque o que está acontecendo agora parece que é o que aconteceu lá na década de 2000, que era uma briga de vários buscadores e né, o Google acabou ficando vitorioso. E eu sempre falo, pessoal, para o Alta Vista sumir e o Google virar líder, bastou aparecer o Google entregando o melhor resultado. Você não paga, você vai para o cara que te gera o melhor resultado. Se amanhã o Bing começar a gerar resultados melhores para o usuário, você não tem nenhuma fidelidade no Google, você vai pro Bing. Eu vejo um monte de especialista de SEO falando que não, as pessoas estão acostumadas no Google. Lógico, não é uma transição do dia para a noite. Claro. Mas, cara, se o cara entregar um resultado melhor, vai todo mundo pro Bing. Então, assim, esse mercado, ninguém tá fidelizado. Você não paga, não é que você assinou um contrato de 12 meses com o Google. Você vai um do cara melhor. Então, se o Bing amanhã conseguir integrar o ChatGPT de uma maneira que entregue resultados melhores para o usuário, você vai usar o Bing, cara. E assim, a Microsoft, quer queira, quer não, ela sabe virar o jogo. Ela é uma empresa que se modernizou muito nos últimos anos. Sim. Tá? E assim, vamos lembrar um pouco de história. Eles não acreditavam nada na internet. O navegador era uma porcaria. Veio o Netscape e dominou o mercado. Teve uma época que tinha um navegador chamado Netscape que dominou o mercado, né? E quando eles se deram conta, eles falaram, cara, que a gente fez? Vamos ter que ir pra cima desses caras. E eles foram. Então, assim, através do sistema operacional, através de uma série de coisas, eles conseguiram, na época, pegar e jogar o Netscape pro lado. Tá? Então, assim, não duvide que se eles tiverem uma oportunidade, eles vão tentar comer o Google. Inclusive, assim, eu vejo... Acho que foi o Schwartz que falou 5 anos atrás. Ele falava assim, eu não sei nem para que existe o Bing, por que eles ficam insistindo. Eles ficam insistindo exatamente porque em algum momento que tem uma tecnologia disruptiva, ele consiga ultrapassar o Google. É uma aposta dos caras. Porque eles não ganham grana ali, entendeu? Então, agora, voltando ao que a gente estava falando, faz sentido otimizar para o Bing? Lógico, faz sentido você fazer o básico. Então, dependendo da quantidade de horas que você tem de serviço, você deve fazer um cadastro na ferramenta do Bing, que é comparada com a ferramenta do Google Search Console, né? E você deve fazer o máximo para conseguir deixar o seu site adequado para o Bing. Mas as características da otimização para Google e para Bing são muito próximas. Então, talvez o único diferencial ali é o cadastro em ferramentas diferentes e analisar o que cada ferramenta te fala, que pode ter uma ou outra coisa ligeiramente diferente. Tá, okay? Mas é muito, muito próximo. Tá? Boa. Show de bola. E, bom, já que você tocou no assunto, ChatGPT, Bing... Maravilha.
cara, vejo as pessoas com medo. Na sua visão, sendo bem direto, Sim. o produtor de conteúdo tá ameaçado pelo ChatGPT? Ó, todo mundo chega aqui e começa com papa na língua, fala, não, tá. Tem uma pancada de emprego que está ameaçado. Mas assim, qual que é a sacada? Toda vez que você tem uma nova tecnologia, você tem que entender o que aquilo vai proporcionar. Então assim, se você falar para mim, John, você está contratando? Então, até uns 3 meses atrás você estava contratando enlouquecidamente. Está contratando agora? Não. Porque os autores que a gente fez treinamento lá, nós autores a gente está fazendo treinamento com ChatGPT, com Jasper, Write-Sonic e o Copy. E tem grupos de usuários diferentes para a gente entender características diferentes, tá? Produtividade dos caras sem copiar texto ainda, tá? Sem usar o texto do cara, fazendo roteiro, fazendo pergunta. Produtividade dos autores aumentou absurdamente. Então, se você tem 5 caras que estão fazendo um trabalho de 50, você acha que não vão ficar 45 no olho da rua? E aí é importante o funcionário, porque o funcionário é um profissional, cara. E não é para agência, para uma empresa, para o mercado. Lugar. Esse cara tem que saber que alguma chave foi girada. E a chave da produtividade. Se ele não conseguir entregar a produtividade, ele fica fora do mercado. Agora, é o momento dele aprender. É isso. Porque se ele aprende, o que vai acontecer? Quando você aumenta a sua produtividade, você também ganha mais. Aumenta o resultado. Se eu tenho um funcionário que produz o que 10 caras produzem... Tudo bem, você pode pagar 2, 3, 4, 5 para ele. Eu posso pagar muito mais para esse cara. Entendeu? E assim, eu posso pagar, inclusive, 10 vezes mais com o mesmo custo de funcionários. Por quê? Gerenciar uma pessoa é diferente de gerenciar 10. O nível de complexidade reduz pra caramba. Então, se mesmo o custo fosse o mesmo, só o fato de ter menos pessoas para gerenciar já é um diferencial competitivo violento. E esse cara precisa aprender. Então, assim, se o autor hoje não estiver investindo um tempo para aprender essas ferramentas, ele tá ficando para trás. Não tem como lutar contra. Eu falo isso, cara, tudo se reinventa. Sim. Né? A profissão do fotógrafo não morreu com o Instagram. A produção de câmeras profissionais não deixaram de existir. Agora, o que... E foi o discurso que eu fiz para as pessoas. O que deixa de existir é quando você luta contra isso. Perfeito. Que é, por exemplo, uma empresa de revelação de filme que falou, não, eu não vou, esse negócio, tecnologia, coisa nova. Cara, abraça. Sim. Né? Tira o melhor se daquilo. atualiza. Cara, alguém vai ter que operar aquilo. E até um ponto importante, você já tem um conhecimento prévio do segmento, cara. Você sai na frente dos outros. Perfeito. Né? E assim, aí voltando um pouco para a área de conteúdo, o diferencial hoje é o autor que tem experiência. Porque o autor que conhece um assunto já deve ter usado o ChatGPT, etc, tal, ou qualquer outra ferramenta, e você vê que sai um monte de groselha. Porque hoje a gente está no nível de inteligência artificial, inclusive a Marta Gabriel fala isso muito bem, que é a Narrow. Então assim, é o mais básico do básico. No ano que vem a gente vai ter uns negócios que você não vai estar acreditando, tá? Mas assim, essas inteligências ainda elas têm algumas deficiências. E tem gente que acha que isso não vai passar, não vai... Não, vai passar, elas vão evoluir muito rápido, tá? Porque é uma explosão ali acelerada de otimizações que são feitas. Então, quem viu o GPT-3 com 3,5 com 4 já viu a evolução. Tá? Que o GPT-4 que está disponível agora na versão paga, ele é mais devagar para escrever do que a 3.5 Turbo. Mas ele traz textos muito melhores. Né? E a versão 5, quando sair? E aí? Agora, o mais importante fiz vários textos para aprender. Ele traz um monte de coisa que não existe. Porque ele é uma ferramenta basicamente criativa. Que é isso que o pessoal não fala. O ChatGPT foi feito para ser uma ferramenta criativa. Então ele é muito melhor para elaborar um roteiro, criar pautas, fazer coisas, do que criar um texto 100% para você. Agora, ele cria esse texto inteiro para você. O mais importante é você conseguir encontrar fontes e ajustar esse texto. Não só para ter né? E aí, falar com a persona correta, etc. Mas para que aquilo sejam informações fidedignas. Aí estava fazendo um texto sobre obesidade e corrida. E caminhada, aliás. E aí, no meio do texto que o ChatGPT me trouxe, falou que a caminhada, entregava 400 calorias a hora. E, hoje eu tô meio aposentado, mas eu fiz triatlon. Eu falava, mas nem por nada ele vai... Como eu vou caminhar e vai queimar 400 calorias? Você tá louco? Então, assim, o fato de eu conhecer o esporte me levanta o quê? Aquele bom senso crítico de falar, não, essa informação tá errada. Então, o que acontece? Os autores que são ruins, que não conhecem do assunto e não perdem tempo para estudar o assunto, esse cara vai ser pior ainda.
porque ele vai escrever um monte de groselha. O autor que manja do assunto, que é o cara que tem experiência sobre aquilo, ele vai ficar cada dia melhor. Então, por isso é importante que você tenha autores que sejam nichados. Então, o cara que escreve sobre saúde, escreva sobre saúde. O cara que está escrevendo de, sei lá, mecânica, tem que focar mais em mecânica. Porque quanto mais especializado ele for, mais ele aproveita do potencial da inteligência artificial. Que não é só texto. A gente olha muito ChatGPT. Mas você está criando um post ali tipo de moda, cara, você entra no Midjourney e gera umas imagens sem problemas com direitos autorais, da maneira que você quiser para colocar, em vez de você passar 3 horas procurando isso na Splash. Então, olha que interessante, o autor já cria a imagem, não depende de ninguém para mandar, de um banco de imagem para procurar, não, ele cria a imagem que ele está bolando ali na hora. Então, assim, o nível de produtividade, o autor, e aí a gente começou essa história falando de autor, mas lógico, todos os outros caras aí também vão ter uma mudança radical, ele tem que ficar mais produtivo, porque se ele não ficar mais produtivo, ele vai ser jogado para escanteio. É normal. Eu acho que assim, o ponto central, uma coisa que a gente conversou muito na Mac4 sobre inteligência artificial é, cara, que ótimo, a gente tem alguém que vai tirar o trabalho operacional. Agora você pode fazer uma coisa que ninguém pode fazer, nenhuma inteligência pode fazer para você, que é pensar no estratégico. Sim, não, e qualquer coisa que seja mais intelectual. Roteiro, pauta, como você mesmo citou, né? Sim, relacionamento com o cliente. Cara, relacionamento com o cliente é uma das coisas mais importantes. Tem agência que fica o mês inteiro e não fala com o cliente. Assim, poxa, como que eu não vou falar com o cliente? Então, se antes eu tinha 99% do meu tempo lá em fazer o serviço e tal, poxa, será que agora eu não consigo otimizar algumas coisas e dar mais atenção ao cliente de conversar, explicar para ele, deixar mais inteirado do que você está fazendo dos resultados? Perfeito. Esse é um ponto maravilhoso, entendeu? Vai mudar, assim. Nos próximos anos a gente vai sentir, não só na produção de conteúdo, mas em várias áreas, umas mudanças radicais, cara. Radicais. Show de bola, cara. E aplicação prática, sim, então hoje vocês já estão usando para produzir conteúdo. E aí vem uma dúvida que, cara, a gente vai ouvindo falar, né? Sim. Que o Google tá realmente já identificando textos feitos pelo ChatGPT. Então, vamos lá. O Google, a priori, é que sim, eles não vão abrir isso para o público, tá? Claro. Mas a priori identifica porque tem ferramentas que têm muito menos capacidade do que um Google que elas identificam, tá ok? Lógico, se a gente fizer algumas modificações no texto, muitas vezes ele já não pega. E aí você fala, mas ele tá pegando hoje. Tudo bem, mas se sai a versão 4.5, 5, em algum momento talvez ele não pegue, porque o nível de sofisticação dessas ferramentas está ficando enorme. Mas a questão não é essa. A questão é que o próprio Google já admitiu. No passado, eles falavam, não, você não pode gerar texto gerar automaticamente, que a gente vai penalizar. Estava na política deles. A política foi atualizada. E hoje eles falam... não é que foi removido, foi atualizado. Então eles deixam bem claro ali. Falam assim, olha... A gente não se importa como esse texto é criado, desde que esse texto seja bom para o usuário. Tá? E é lógico, se você copiar 100% do texto e tiver um monte de informação fidedigna, esse texto não vai ser bom para o usuário. Tanto que, por exemplo, o Bankrupt, que é uma empresa americana, ele já coloca, inclusive, como autor dos posts, a inteligência artificial, e ele coloca como coautor, que na verdade está escrito revisado por um especialista. Isso. Então, assim, o texto é gerado pela inteligência artificial e o analista revisa. E os caras aumentaram a produção de conteúdo de forma massiva. E aí, eles caíram? Não caíram. Eu tenho acompanhado o sermão dos caras, não teve queda. Por quê? Porque é exatamente isso. Tem uma pessoa especializada para revisar esse conteúdo. Tá? E muitas vezes o pessoal acha que apertar um botão e colocar o conteúdo lá não é. É você perguntar... O ChatGPT hoje, na agência pelo menos, a gente utiliza muito como uma entrevista. Que a gente já fazia antes. Então, por exemplo, a gente ia falar sobre um assunto, sei lá, energia solar. Então a gente chamava um especialista e fazia uma call com o cara. Que normalmente a gente gravava a call pra gente saber e tal, e pagava o consultor. É um consultor mesmo pro nosso autor. Em alguns casos, a gente fazia uma live. Por quê? Porque o cara tinha interesse de aparecer. Então você trocava o conteúdo, né, pela visibilidade. Mas a gente pegava essa fonte para que o autor entendesse melhor o assunto e escrevesse. A diferença é que hoje você consegue, ao invés de correr atrás de um especialista, fazer uma entrevista com o ChatGPT. E você vai colocando os conteúdos, só que você tem que encaixar. Você não pode vender um produto de qualquer jeito. Né? Qual que é o posicionamento da sua marca? Então, saber ajustar esse texto para o seu público-alvo, checar tudo, ver se está sendo coerente. Né? Porque ele cria roteiro, mas muitas vezes você tem que ter conhecimento e falar, nesse roteiro aqui, eu vou adicionar uma coisa extra. Então, por exemplo, outro dia mesmo eu fiz um post sobre a creatina, que normalmente o tempo que eu levaria, então, sei lá, pega umas 3, 4 horas de serviço, faria um post de 1.000, 2.000 palavras.
Cara, com o ChatGPT, e eu gosto de fazer isso no dia a dia para conseguir entender os processos, né? Você ainda coloca a mão na massa. E fiz um texto de 8.000 palavras ao mesmo tempo. E como que eu fiz? Fui colocando e tal. Aí ele me passou um roteiro, eu orei e falei, não, mas peraí. Tem uma informação que eu acho curiosa para o usuário aqui. Porque ele colocou o roteiro básico, que todo mundo faz. Né? O que é, qual os melhores horários para tomar, etc. Eu falei, não, peraí, o que é? Vou colocar a história. Quero colocar a história da creatina. Quem descobriu isso daqui? Como começou a ser usado, né? Então, já encaixei um negócio extra ali, porque para mim fazia sentido colocar isso para o usuário. E aí eu perguntei para ele, e aí eu fui atrás das fontes. Aí, nesse contexto, não é só texto. Você tem que encaixar as imagens. Encontrei vídeo de especialista falando assuntos pertinentes em cada uma da área para dar embasamento para o texto. E algumas coisas eu ajustei. Então, peguei especialista ali falando bem, tipo, falando de horário para tomar a creatina, diferente do que o ChatGPT me mostrou. Eu adequei o texto e falei, ó, segundo Paulo Musi aqui e tal, o melhor horário para tomar creatina XYZ. Então, acabei ajustando o texto de acordo com informações de especialistas, né? Que é o cara que no dia a dia tem experiência prática do dia a dia. E se você for ver, a documentação do Google, antes do ChatGPT, já previa isso, que é o EAT, que agora é EAT. Eles adicionaram um E de experiência porque eles querem que quem escreva o conteúdo ou produza o conteúdo, né? Talvez se for em vídeo, que seja uma pessoa que tem experiência no assunto. Ele já não quer mais... E é por isso que é importante, por exemplo, no seu blog, tem muita empresa que não gosta de mostrar lá o autor. Tem que ter a carinha do autor, com uma descrição do autor, com os links sociais do autor, porque o Google está começando a perceber o seguinte, esse cara tem experiência para falar sobre suplementação? Ou esse cara tem experiência para falar... News, né? Quem que é esse cara? Quem que é esse cara? Então, cada dia tá ficando mais importante isso. Porque hoje, se você pegar o ChatGPT, qualquer um pode escrever sobre qualquer assunto. Mas será que aquilo é fidedigno? Então, hoje, o que na minha cabeça vai estar acontecendo é que os autores vão estar nichados. Ou seja, mesmo que o cara não tenha experiência hoje, ele vai produzir conteúdo sempre de um determinado assunto e daqui a alguns anos ele vai ser reconhecido ali por várias ferramentas como um autor exclusivo da área de saúde. Que tem uma experiência naquilo, entendeu? E é lógico, se for uma pessoa, às vezes, por exemplo, um fisiculturista escrevendo sobre aquilo, melhor ainda, sem dúvida. E aí talvez tenha um mercado oculto aí, que eu não sei o quanto que o Google pode identificar ou não, mas é o ghostwriter, que já existe hoje, né? Então o cara que escreve e aplica o nome de outra pessoa que é reconhecida no mercado. Que aí vai um processo, inclusive, de marketing, que pode ser interessante. Eu tenho um autor que escreve bem, mas ele não tem experiência. Mas já poderia ter sido feito isso antes, né? Mas eu vou contratar um influencer para ser a minha marca, né? Tipo, para transparecer a minha marca. E esse cara vai assinar os conteúdos. Dar um endosso. Que é um trabalho que já podia ser feito antes. Só que agora vai ser mais importante. No final, você vê que os princípios de marketing cada dia ficam mais importantes. E são os princípios básicos. Perfeito. Né? A gente teve um papo aqui com o Poli, que é meu ex-professor da SPM. Sim. E ele falou isso, cara, marketing não mudou nada, né? O bom e velho marketing, né? Sim. Entender e atender necessidades. Voltando ao ChatGPT, eu também vi o caminho inverso sendo usado, né? Que é o ChatGPT como revisor de conteúdo. Também tudo. Mas é que assim... Gramatical, eu não sei se é Então, mas é aí que eu te falo. Os caras também querem jogar tudo no ChatGPT. E aí eu te falo. A gente vai começar a ter a percepção, na minha visão... A OpenAI, ela vai começar a ser a API aberta mais usada. Provavelmente o Google vai liberar, outras empresas vão liberar, então vai ter algumas mais usadas. Mas vão ter ferramentas personalizadas. Então, por exemplo, se você já usou o Jasper talvez seja mais eficiente para geração de título, SEO, para introdução de texto, para geração de roteiro. Mas você entra lá, tem o chatzinho, mas ele tem as caixinhas que já são feitas, que é como se você tivesse que criar um prompt no GPT, entendeu? Mas, ou seja, você começa a criar ferramentas que são personalizadas para várias coisas diferentes. E essas ferramentas específicas, normalmente elas vão funcionar melhor do que a ampla, do que a geral. E assim no dia a dia também, entendeu? Então, acho que um ponto importante existem ferramentas que podem auxiliar o autor? Tem um monte. Magic Writer, Clarice, tipo, que a gente já usa na agência. Salvo engano, a Clarice, ela não só revisa a parte de gramática, mas a parte semântica do autor. E ela vai dando dicas pro autor... Inclusive em português. Não, em português. Maravilhoso. E assim, ele vai dando dicas pro autor que não só fazem com que ele corrija o texto, mas que ele entenda o motivo. Então, esse autor vai se aperfeiçoando. Muito bacana. E assim, vão surgir 1 milhão de ferramentas de inteligência artificial. Tá? Lembrando que essa bolha que está acontecendo agora é normal... Um monte de empresas surgindo. Tem um monte de empresa que está colocando fórmula de Excel e falando que é inteligência artificial. Não é. Mas vão surgir muitas empresas de inteligência artificial. É uma bolha
em algum momento vai estourar. Tá? Vai começar uma compradeira danada ali, vai ficar meia dúzia de player no mercado forte, mas muitos específicos. Então hoje, por exemplo, mais que você goste da DALL-E, da OpenAI, putz, a Midjourney é infinitamente superior para geração de imagem. Entendeu? Então você fala, cara, não quero só ficar na OpenAI, eu quero usar o ChatGPT, mas eu quero gerar a imagem ali. Os nichos, né? Então vai cada dia ter ferramentas de nicho. E assim, não só para autor, mas para uma série de outras coisas. Produção de vídeo, cara, produção de vídeo vai ser assustador, entendeu? E assim, a gente tá no comecinho, isso é muito importante lembrar. Daqui a alguns anos, cara, a gente não sabe onde vai chegar. Eu mesmo, eu montei meu computador novo, sei lá, cara, 3, 4 anos eu monto um computador novo. Eu gosto de pegar o top de linha assim pra trocar o mais longe possível, porque aquilo dá um trampo. E eu gosto, mas eu gosto sim, de montar a máquina também. Uhum. Mas dá um trampo, eu sei que eu não tenho tempo. Então, bom, fui lá, montei a máquina. Aí peguei tipo uma placa, né, toda bonita, uma 4070 Ti, novinha, bonitinha, i9, uma puta máquina. Aí botei a plaquinha lá e tal, aí apareceu um aplicativo da NVIDIA ali, que era, eu esqueci o nome dele, mas é de transmissão. Aí tinha um botão ali, fui clicar e tal, daqui a pouco, cara, ele embaçou o fundo, que eu falei, cara, na webcam a imagem estava praticamente igual do que uma câmera profissional. Falei, cara... Aí eu apertei outro botão, ele travou meu olho. Tava olhando para baixo e na câmera a pessoa olhava para cima. Mas não mexia, né? Não mexia, tipo, mexia olhando para frente. Então, assim, a inteligência artificial, ela editava a imagem em tempo real para que eu ficasse acompanhando a frente. Então, o cara que faz um podcast, o cara que às vezes dá aula, ele fica 100% do tempo em contato com o olho usando uma placa de vídeo, cara, que tem uma utilização por trás ali de inteligência artificial. Então, assim, as possibilidades hoje em dia são infinitas e tá no começo. A gente vai ver cada dia mais coisas bem específicas para mercados específicos que vão acelerar muito o nosso tempo de produção. Corte de vídeo. Cara, é um trampo fazer corte de vídeo. Eu faço, eu gosto de fazer corte de vídeo. Eu entro lá, porque eu gosto de pegar meus vídeos, olhar, né, cortar bonitinho, na hora certa. Cara, é um trampo ficar cortando os vídeos. Imagina que a inteligência artificial hoje já vem e já consegue fazer isso. Uhum. Já faz. E vai cada dia fazer melhor. Tira o operacional para dar tempo a gente criar coisas novas e pensar no... Melhoria de áudio. Hoje a gente tá com um puta microfone aqui legal e por isso tem um áudio bom. Mas, cara, eu tenho visto inteligência artificial fazendo melhoria de tratamento de áudio em áudio de celular, que normalmente o áudio não é tão bom. Fica ótimo. Então, assim, o mundo vai mudar. Uhum. Entendeu? E aí você tem que estar meio que preparado para entrar nesse barco. Porque senão você perder o barco, você vai ficar para trás. É isso. É. Cara, legal. E hoje, assim, sei que você tem uma equipe aí por trás e conheço, convivi, trabalhei diariamente com você. Cara, você, quando a gente pensa na carreira em Y, né? O técnico e o gestor, assim, né? O técnico, o cara mais, né, não técnico líder, né? E o gestor liderança. Hoje você faz esses dois papéis? Cara, é que assim, eu sou uma exceção, tá? Não é a regra. Porque assim, eu me especializei em SEO, mas como eu te falei, durante 20 anos, eu fui aprendendo tudo conforme a necessidade. Então, um cliente precisava tag Analytics, eu fazia. Aí um cliente precisava de GTM, eu fazia. Aí começou a necessidade de site, eu comecei a fazer site. E eu depois treino alguém também para fazer isso. Perfeito. Então eu acabei perdendo um pouco de tudo. E eu não gosto de fazer coisas que eu não entenda. Até por isso, quando eu começo a delegar as coisas, eu já entendo muito bem do negócio. Eu vou lá e testo. E já gastei muita grana para aprender, que é um ponto importante. Então, por exemplo, hoje na agência, uma área que é super importante para a gente é servidor. A gente vende servidor específico para sites WordPress, de alta performance. A gente aprendeu a criar isso. Como que a gente aprendeu a criar? Comecei a criar servidores, comecei a aprender a mexer em Linux, em web server LS. Então, começamos a aprender a fazer isso em site de cliente, site nosso de teste. E a gente fazia trabalho pago para entupir de tráfego, stress test, tráfego tipo de Google Ads também, para conseguir entender se aquilo, primeiro, o site estava vulnerável ou não, se a gente conseguia proteger de boot, se a gente dava performance para o site. Tudo isso é investimento. Então, a gente faz investimento para que em um determinado momento a gente consiga entregar um negócio legal para o cliente. Que é o que a gente vê que a maioria das empresas hoje não faz. O cara começa a testar com o cliente. Sim. Que é uma maluquice. Tipo, é que talvez seja o certo, eu não sei, mas é que eu sou um cara muito conservador, eu tenho medo, tá? Falo, puta, vai dar um trabalho pro cliente, vai me ferrar depois. Eu não quero trabalho na minha vida, né? Assim, nesse sentido. Dor de cabeça, né? Então, o que aconteceu é que a gente foi evoluindo nesse caso. Hoje, o que eu faço ali? Eu tenho toda a parte de gestão
mas eu ainda boto muito a mão na massa. Por quê? Porque eu quero me manter atualizado sobre tudo que eu tô fazendo na agência. E vai continuar sempre assim? Vai continuar, porque a gente gosta, entendeu? Parte técnica eu adoro. Adoro parte técnica, entendeu? Tô agora naquele momento Linux, sabe? Assim, tipo, me aprofundando pra caramba em Linux, servidor. Gosto disso, entendeu? Python também já tinha mexido, tô aprofundando um pouquinho mais. Que eu quero fazer, inclusive, mais conexões ali, tipo, de API com a OpenAI. Tô apanhando em algumas, mas assim, é muito importante porque eu gosto de que tenha alguém na empresa para eu conseguir conversar sobre o assunto. Então, assim, se eu vou aplicar alguma coisa lá, então hoje a gente tem pessoal de tecnologia para ajudar a gente com servidor. Mas eu quero entender para poder discutir isso. Entendeu? Isso é um ponto importante. E eu acho que eu tenho que saber o mínimo. E aí você fala, John, você escreve texto? Eu me obrigo todo mês eu escrevo um texto. E aí saiu o ChatGPT, comecei a trabalhar com o ChatGPT para poder entender e dar o treinamento para o pessoal como fazer da maneira correta. Eu acredito muito nisso. Então você só consegue treinar se você sabe. Entendeu? E talvez um diferencial dos catedráticos de antigamente para hoje, para os professores, é que o professor hoje, se ele não for um cara de mercado, ele tá ferrado. Porque atualiza todo dia tem coisa nova. Cara, eu fiz um curso de GTM, botei no ar, lembro até hoje. Isso já faz uns 2, 3 anos. Botei no ar, passou 2 meses, os caras trocaram a inspeção do GTM, eu falei, puta vida, vou ter que regravar metade do vídeo. Tive que regravar tudo, assim, entendeu? Tudo não, vai, 50%. Mas assim, tive que regravar um monte de coisa. Então, assim, hoje a velocidade de mudança que você tem no mundo é completamente diferente. Então, se você não tá no segmento, você não consegue acompanhar. Tá? Mas, assim, lá na empresa o que a gente faz é tentar gerar líderes e gestores para que eles tenham autonomia. Então, normalmente eu gosto de entrar quando, né? O negócio, puta, o circo tá pegando fogo ali, entendeu? É o tipo de problema, né? Você gosta de problema cabeludo de resolver, né? Então, eu gosto de problema. Por quê? Porque eu acho que o diferencial de uma agência é resolver problema. Sim. Tá tudo bem, o cara não precisa de uma agência. Claro. Então, assim, o cara tem que resolver problema. Perfeito. Então, eu acho que, assim, quando você se predispõe a resolver um problema, você tá sendo uma solução, você tá sendo um diferencial como agência. E é aí que você fortalece normalmente o lado com o cliente. Tá? Então, eu acho que esse é um ponto legal. Mas, assim, tem que ser transparente. Fala, temos um problema, como que a gente vai resolver? E, às vezes, não tem resposta simples. Tem cliente meu que começa a cair do Google do nada. Você fala, cara, o que tá acontecendo? Vamos estudar. Para aqui, vamos ver o que tá acontecendo. E aí, você começa a levantar hipóteses, faz teste, vai validar para conseguir ajudar o cara. Entendeu? Porque eu acho que esse é um dos pontos mais importantes. Ser transparente com o cliente. Porque eu vejo muita agência falando que o cara sabe tudo. Fala, mas não é assim. Ninguém sabe de tudo. Principalmente em SEO. Que você tem fatores de posicionamento que não são públicos. Entendeu? Então esse é um ponto importante. SEO, exatamente. Show de bola, Johnny. E aí, pra gente fechar, eu queria que você deixasse uma dica, porque eu também já há muito tempo trabalhando com o John, nunca fiquei 1 hora sem resposta. Como é que você consegue responder todo mundo tão rápido assim, cara? É que assim, o que acontece? No dia a dia também, de vez em quando, passa um WhatsApp aqui. Mas no final, eu sou uma pessoa acelerada por natureza, tá? Então até evito tomar café depois do... O máximo depois do almoço, tomo meu cafezinho e seguro. Né? Já tomei energético algumas vezes e fiquei sem dormir 2 dias, assim, sabe? Então, naturalmente, eu já sou um pouco mais agitado. Mas assim, eu gosto muito do que eu faço. Então, pra mim, eu até falo, eu sou meio desagradável, às vezes até com os amigos. Chega lá, os amigos, tô trocando uma ideia, daqui a pouco eu tô falando de SEO com os caras. Então, eu tenho que me segurar. Porque a gente gosta do negócio, entendeu? Então, a gente tá ali no dia a dia, atende todo mundo. E o mais importante é que, tipo, eu estudo. Então, assim, eu confio no que eu tô falando. Eu já apanhei muito, estudei pra caramba. Então, assim... Eu não me atrevo a falar coisa que eu não sei. E aí eu falo, cara, não tenho certeza. Eu posso averiguar para tentar te responder, mas eu não sei. Tem muito cara que adora virar e falar assim, é isso ou não dá. O que eu mais odeio é não dá. Em tecnologia tudo dá, tá? Mas assim, o cara adora falar que não dá quando ele não sabe. E é importante falar que você não sabe. Porque muita gente não responde tudo porque o cara não quer responder. Entendeu? E eu acho que você precisa dar a cara para bater em todos os momentos. Agora... Assim, eu tenho hoje uma vida muito flexível. Então, eu trabalho pra caramba, tá? Meia-noite a gente tá trabalhando ali tranquilamente. Sábado, domingo, adoro trabalhar sábado e domingo. Entendeu? Tô mais tranquilo, inclusive. Mas assim, tem uma flexibilidade. Porque na pandemia a gente fechou o escritório e todo mundo home office. E a gente manteve esse modelo. Por vários motivos. Porque a gente viu que é funcional. Tá? Talvez a gente tenha um escritório para treinamento aqui em São Paulo, mas a gente contratou muita gente de fora de São Paulo. Sim. Então, são pessoas que o cara vai vir aqui para o escritório ou para um treinamento uma vez por ano, 2 vezes por ano, tudo bem. Mas assim, então a gente tem esse modelo de home office. E na empresa, na agência, a gente tem um modelo muito flexível. Porque SEO também tem
É que a nossa característica a gente precisa entregar aquele negócio no mês. O Google ele não é tão rápido que nenhuma rede social que se você não publicar um negócio certo na hora certa, perdeu. Tchau. Não é. Se eu publico um post todo dia, estou fazendo trabalho. Se eu publicar um pouquinho mais cedo, um pouco mais tarde, não vai fazer diferença. Então a gente tem essa flexibilidade na agência e eu também tenho. Então, por exemplo, hoje mesmo, eu cheguei e falei, cara, vou gravar aqui o podcast com o Fabricião. Quando eu voltar, eu vou ter uma migração para fazer que já está prevista, então vou até as 2 da manhã. Eu me dei o direito de pegar meu filho e ir no clube, 2 da tarde. Então, assim, quem olhou ali no clube falou vagabundo, né? Porque, 2 da tarde aqui, só usando na piscina do clube com o moleque, vagabundo. Mas ninguém olha outro lado, que é 2 da manhã, minha esposa tá, no 3º sono e eu tô lá no computador alucinado. Alucinado na migração, entendeu? Pau na máquina. Entendeu? Então, a gente gosta de trabalhar. Mas, foi o que eu te falei, eu tenho um perfil mais acelerado. Sim. E eu acho que isso é um pouco de perfil. Agora, também tem momentos... E tem momentos de vida, né? Então, por exemplo, tô casadão, tranquilo. Agora, se é um moleque de 20 anos, você tá mais interessado na sexta-feira, em vez de fazer uma migração, sair correndo pra balada. Perfeito. Pro litoral norte pra pegar onda, pra fazer alguma coisa. Então, assim, tudo também é momento. Né? Eu não sei se daqui a 10 anos, vou estar mais cansadão, não vou querer fazer isso, vou querer ficar um pouco mais tranquilo. Será que não vai responder tão rápido? Eu não sei, mas... Eu não sei também. Mas é o que eu te falo. Então, assim, a gente não sabe o dia de amanhã. E a gente pode ter diferente no passado. Mas hoje eu tenho um modelo completamente acelerado. Sim. Conheço bem. Beleza, né? Johnny, é isso então, muito cara. Bom. Muito obrigado, cara. Puta, alto nível de conversa, sempre. Pô, eu brinco, né? Conversar com você é uma aula. Opa, obrigado. Então, fico muito feliz, honrado aí com essa oportunidade da gente falar. Sim. E é isso, cara. Se você quiser deixar uma mensagem aí pra galera, suas redes, seus contatos, como te encontrar... WhatsApp eu acho que não, né? Porque senão... já complica, né? Aí complica, né? Mas assim, de uma maneira geral, gente, quem quiser acompanhar, a gente compartilha muito conteúdo, tá? Pelo menos eu tento compartilhar o máximo de conteúdo que eu consigo. E a gente tem um canal legal no YouTube de SEO, que a gente fala também de outras coisas aí. Analytics, inteligência artificial, agora a gente tá falando um pouco também. Mas assim, YouTube, LinkedIn, Instagram, TikTok, a gente tem usado mais também. Tento produzir o máximo possível, talvez não seja... o que a gente quer, o que as pessoas esperam, mas a gente tenta produzir o máximo que dá. E para vocês me encontrarem, basicamente, vocês só entrar ali na rede social e procurar Seu Martin, né? Que é Seu Martin. Se ele não aparecer na pesquisa, a gente aí tá... Então, quem quiser conhecer o site da empresa, agência é seumartin.com, né? Entra lá também, tem todas as redes sociais, ou em qualquer rede social, só digitar aí Seu Martin, que provavelmente vai me encontrar e vai encontrar um conteúdo bom. E lembrando, gente, todas as perguntas que vocês mandam nos comentários ali dos vídeos, eu respondo. Algumas em texto e as melhores perguntas, normalmente eu faço um vídeo e respondo diretamente no TikTok. Então, as perguntas nunca ficam sem respostas ali. Dá trabalho, mas a gente mantém. Eu posso corroborar que é verdade. Muito bom. Show de bola. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui, até o final. E esse é o nosso podcast, Bring Me Data, da Macform, uma iniciativa para trazer conteúdo bom. Surgiu da necessidade, eu sempre disse, cara, é muito difícil achar conteúdo bom aqui no Brasil em português. Tem, mas é difícil. E aí, por que não trazer meus amigos, as pessoas que eu me relaciono, contatos, enfim, qualquer tipo de pessoas que eu ainda não conheço, mas que tem alguma coisa para agregar e que podem contribuir aí para o nosso objetivo maior, que é a educação, que é trazer mais performance, mais qualidade para todo mundo. Então é isso, muito obrigado, até o próximo episódio. Valeu, John. Falou, gente. Falou, Fabricião. Valeu.